Olá, ótimo dia a todos vocês. Olha, estamos aqui num novo episódio na SOT Podcast. Eu e meu amigo JB. Tudo bem, JB? Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Hoje eu estou muito feliz que a gente vai ter um convidado aqui, que eu já era fã dele, né? Já era fã dele pela história dele, pelo sucesso dele. E a Porque gente ele é vai- bonito também? Porque é um cara bonito, é um cara Oh, muito, meu muito Deus, bonito, ó, né? pra te ver, né? Um cara que tem um conhecimento, uma inteligência fora do padrão, né? Muito E eu bom. tenho certeza que vai ser um sucesso essa entrevista de hoje. E olha só, a história dele é muito incrível. Já já a gente vai compartilhar ela com vocês. Mas antes, quero agradecer aí a técnica que está dando um suporte para a gente, o Sandrinho, a Priscila, todos da nossa casa Network Play, tá arrebentando aí no som, iluminação e essa técnica de altíssima qualidade. Sem mais delongas, deixa eu pegar aqui a minha colinha, porque esse cara tem uma história incrível, hein? É uma história de transformação, uma história de sucesso. E olha, tá abusado, logo tá indo aí pra gringa, para morar na gringa, para trabalhar na gringa, porque expandiu tanto o negócio dele aqui em Manaus, no Brasil. Então pronto, vamos lá, eu vou ler aqui, tô com uma colinha. Hoje nós temos a honra de receber o fundador da maior operadora regional de internet do Amazonas, com mais de 17 anos de trajetória no setor de TI e telecomunicações. Ele lidera uma empresa com, olha só, que conecta mais de 100 mil clientes entre pessoas, empresas em Manaus, nas cidades do interior do Amazonas, Pará e muitos outros estados. Fundador da Intilink e cofundador do grupo Clique IP, que eu tive lá essa semana. Ele está à frente de um ecossistema que leva conectividade de alta performance, inclusão digital, novas oportunidades na região norte. Com vocês, senhoras e senhores, me ajude a receber Maicon Souza! Uhul! Obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom. O Bandeira é teu fã, ele disse que gosta de ti Sim. porque você é jovem, é rico, é bonito e é dono de empresa. Tem todos os homem de atributos, sucesso, né? Um É um homem de mix sucesso. completo, né? Ó, dá um close aí, dá um close nos olhos do homem aí, ó. É, um empresário bem sucedido. Maicon, bora contar essa história? Vamos sim, estou à disposição. Estou Vamos para lá. vocês aqui responder o que for necessário. Vamos lá. Então, é o seguinte, nasceu em Monte Alegre. Isso, no Só interior nasceu do lá? Pará. Só nasci, interiorzinho, cidadezinha pequena, acredito que 50 mil habitantes, mais ou menos. Próximo ali de Santarém. Só nasci lá, mas eu vim para Manaus com 4 anos de idade, mais ou menos. 5 anos de idade eu vim para Manaus. Entendi. Me criei já aqui, né? Na periferia aqui do estado. Veio com a família? Sim, vim com meus pais, né? Na época eu tive um problema de saúde e o Pará sempre teve uma saúde precária, né? A família era humilde, bem humilde mesmo, então tinha que sair do Pará e procurar se tratar aqui em Manaus, que é a cidade que tem a maior estrutura aqui da região norte é Manaus, não tem jeito aí. E é só Vem tu de morar irmão? aqui. Só tu de irmão ou tem Eu mais tenho irmãos? mais 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Elas são da área de TI, telecomunicação? Não, outra mexe, uma trabalha com agricultura e a outra ajuda na empresa da família lá do meu pai. Muito legal. Então quer dizer que morou em Monte Alegre com 4 anos, veio para Manaus e conta a história como foi para você começar a empreender e com qual idade você começou a fazer o teu primeiro empreendimento para a gente jogar para o público aí. Eu comecei a trabalhar com tecnologia aos 16 anos de idade. Comecei a fazer vários cursos, né? Fui aluno do Senac, até ganhei um prêmio recentemente de reconhecimento lá do Senac, né? Agora, recente? Recentemente, acho que no final do ano passado, acredito. Ganhei um prêmio lá de reconhecimento lá do Senac. E eu fui aluno do Senac, lá do Centro de Informática, ali perto do Amazonas Shopping, ali perto do Amazonas Shopping. E eu fiz os cursos de informática lá, lógica de programação, montagem e manutenção de computador, babá. E aí eu acabei me identificando com a área, acabei gostando. E rapidamente morava na periferia, família muito humilde, tinha que fazer dinheiro. Tinha que fazer dinheiro. Então, fui fazendo o curso, já fui aplicando meu conhecimento, já fui meio que trabalhando na área. Então, acabei começando muito cedo, acabei com 16 anos. Começando com 16 anos. Aí, fui lá dos 16, 17, 18. Quando eu fiz 18 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ, que é a Intilink, que eu tenho ele até hoje. A Intilink, para quem não sabe, é uma empresa de internet, de telecomunicação. Onde foi o centro? Foi na Zona Leste. Isso, ela começou lá na Zona Leste, lá na periferia mesmo, lá dentro do bairro Zumbi. Caramba! Lá dentro do sovaco da cobra mesmo. Mas por que Zona Leste? Você morava lá? Morava lá. Eu não tinha. Começou assim, eu mexia com tecnologia, formatava o computador e tal, dava manutenção, montava redes de pequeno porte para mercadinho, farmácia, essas coisas.
E aí o que que acontece? Eu queria ter internet, uma internet boa para poder baixar os softwares, né? Os softwares para poder atualizar, fazer download na época. Que na época ainda tinha aquela cultura do download. Não, vou baixar aqui, né? Vou Sim. baixar aqui. E aí a galera não armazenava, não tinha nem pendrive, HD externo, era no CD mesmo ainda. A mídia principal era o CD. Então eu precisava de internet boa para baixar, mas eu não tinha dinheiro para pagar, porque era caro. Na época eu lembro que eu contra a única internet banda larga que chegava lá de qualidade era um Oi Velox, e naquela época um Oi Velox custava praticamente R$ 300 por mês. Me Um lembro. Oi Velox, R$ 300. E eu só tinha internet de escada em casa. E aí eu digo, não, vou botar, fui pesquisar, fui ler fóruns na internet, na época era Orkut, ainda tinha as comunidades, né? Sim. Eu pesquisei lá, cara, como montar um provedor de internet. Primeiro passo eu queria montar uma lan house. Eu fui fazer a conta e digo, não tenho dinheiro para montar uma lan house. Não dá para ter uma lan house. E aí eu fui pesquisar, na época o provedor de internet era algo mais barato de montar. E aí eu digo, não, então bora montar um provedor de internet. Eu fui, botei uma... Isso qual foi o ano? Isso foi mais ou menos 2017, 2007 ou 2008, mais ou menos. Caramba. 2007, 2008. Aí eu fui, um amigo meu que mexia com ferro lá, meu pai me arrumou uma grana lá, minha família, né? Acho que na época era uma coisa de R$ 5.000, que não foi nem dinheiro, passou no cartão de crédito mesmo. Minha mãe passou no cartão lá, Acreditou na tua e isso, ideia. acreditou, Isso é legal. aí investiu lá em R$ 5.000. Eu fui, arrumei um ferreiro, saudamos a torre, fui lá na antiga BR Eletro, acho que vocês chegaram a comprar lá também na BR Eletro. Somos clientes da BR Eletro. Sim. Fui lá na BR Eletro. BR, Do Adevaí, antes, na BR Eletro. Vendo uma antena aqui, um bastão, uma antena Omni, um bastão, um radinho. Botei na torre em cima de casa Começou a oferecer para os clientes. e comecei a vender internet para os meus clientes da informática. Então eu vendia para os vizinhos lá, vizinho da frente, vizinho de trás, 3 quarteirões para baixo. E aí com isso eu conseguia pagar, não sobrava nada no início, né? Mas eu conseguia pelo menos aí pagar a mensalidade do Velox, né? E aí foi uma história interessante que eu passei um ano, só tinha 12 clientes. Caramba. E na época, o mais engraçado era que a gente vendia kbytes, né? Então, na época, eu vendia por R$ 70, 70 kbytes. Desculpa, kbps. Desculpa, Uma kbps. tartarugazinha. 70 kbps por R$ 70. R$ 1 kbps. A Caramba. gente olhando para trás hoje, que loucura, Que né? loucura, né? Olha só, 12 clientes há quase 20 anos atrás. E hoje ele tem mais de 100 mil clientes entre as empresas, Cara, que história fantástica, hein, Que Valério? história, que inspiração, né, cara? Tu é cliente dele, né, JB? Sou cliente dele. Somos clientes há mais de 6 anos, né, Mike? Sim, 6 anos, né? 6 anos. Passa rápido, meu Deus. E graças a Deus uma parceria muito boa, que tem dado muito resultado. Gosta do link dele? Gosto, cara, gosto muito. Né? Tanto é que a gente mantém até hoje porque realmente tem uma qualidade bem diferenciada, né, Mike? O que acontece? A Click, a gente fornece o link lá através da Click, né? Que é uma joint venture que eu tenho com um sócio, que é o Neilson Reis, fundador da Fiber, né? E a Click, ela tem uma história interessante, que acontece? Eu fundei a Link lá em 2000 abri o CNPJ em 2010, né? Já comecei lá, eu digo, sempre comento, até em reunir eventos aí, pessoal, digo, cara, eu comecei GatoNet. Eu comecei o GatoNet lá em 2007, 2008. GatoNet. O GatoNet, era o Eu Gato. me lembro. Era o famoso GatoNet. E abri o CNPJ em 2010. Aí, posteriormente, tirei licença da Anatel, tirei tudo e tal. E aí, o que acontece? A gente tinha um grande problema em Manaus. Existia uma dificuldade em Manaus, que eu acompanhava o mercado de provedor de internet a nível Brasil. Os provedores no Brasil já cresciam, já eram empresas estruturadas, eram empresas grandes. E a gente não conseguia crescer em Manaus. Mas não era uma realidade da minha empresa, da Antilink, era uma realidade do mercado como um todo. Ninguém conseguia crescer em Manaus. E aí rodou lá, eu passei comentei um ano, 12 clientes. Aí eu sei que a empresa crescia devagarzinho, a pasta tartaruga. Nessa empresinha crescendo, ainda antes de ter link dedicado, eu cheguei a ter 400 clientes. Já era um volume legal. Tinha um ano com 12, depois 400. Durante esse um ano aí, com esses 12 clientes, tu não pensou em Desistir? Caraca, eu vou largar Pensei. isso? Porque é muito desafio, né, Mike? É muito desafio. A gente que é empreendedor, a gente sabe o tempo que a gente passa para ter ali um dinheirinho sobrando para a gente. E durante esse período, com 12 clientes, eu acredito que
você imaginava assim, cara, eu tô fazendo o quê da vida, né? Assim, eu nunca pensei em desistir. Eu sou um cara de muito propósito. E eu digo que eu nunca fui a pessoa mais inteligente da minha turma, dos meus amigos. Eu nunca fui a pessoa mais habilidosa. Nunca fui a pessoa mais habilidosa. Mas eu sempre fui o mais persistente. Eu não desisto. Muito legal isso. Eu não dou ré. Ah, vai dar errado, tá dando errado. Enquanto eu acredito, se houver uma luz no final do túnel, eu tô cavando. Se lá no final do túnel eu tô cavando um buraco, tiver uma luzinha lá no fundo, eu tô cavando. E aí, durante essa trajetória, meu pai várias vezes fez, não, desiste, sai desse negócio, vem trabalhar para mim, desiste, isso não dá resultado, isso não vai dar certo e tal. E várias vezes ele tirou a força do negócio, né? Para mim trabalhar para ele. Porque ele tem uma empresinha, a empresa dele floresceu primeiro do que a minha. Ele mora onde, teu pai? Teus Meus pais? pais moram aqui em Manaus. Tá em Mora aqui em Manaus. Manaus. Tem uma empresinha deles lá, eles devem ter uns 20 funcionários, mais ou menos. Trabalha com o que ele, mano? Ele tem uma indústria de fazer farinha de tapioca, aquela que o cara toma com açaí. Aquela indústria de fazer farinha de tapioca. Já Qual é o chega. nome da empresa? Farinha Galo da Serra. O Galo da Serra? Farinha Galo da Serra. E aí o que acontece? Várias vezes ele fazia eu desistir, né? Não, desiste, vem trabalhar comigo, não sei o que e tal. Só, cara, trabalhar com família é complicado. É Eu e meu pai, a gente tinha uma relação muito complicada, né? Era um caso de amor e ódio ao mesmo tempo ali. Sempre respeitei meu pai, minha família e tal, mas era uma relação complicada. Mas acabou isso, né? Vocês estão de bem. Estão Tá- todos os tá dois tranquilo, ricos. Acabou. Em paz, acabou. Mas a gente pensa muito... Ao mesmo tempo que a gente é muito igual, a gente pensa muito diferente, né? Ao mesmo tempo. É um conflito. Eu acho que esse conflito geracional, ele faz parte da paternidade. Eu sou pai, né? Meu filho agora tem 4 anos, né? Esse ano faz 5 lá em novembro. E eu sei que vai existir esse conflito geracional. Isso Sim. vai existir, é normal existir. É normal. Só que eu já tenho um nível de desenvolvimento, um nível de conhecimento de vida, que eu entendo que isso vai acontecer. E eu vou tentar lidar com isso da melhor forma. Coisa que meu pai não tem. Meu pai estudou acho que até a 3ª série. É um cara... Vocês são amigos hoje? Eu tenho uma boa relação com ele. Tenho uma boa Muito relação. bom. Eu quero Então ele não tem ele não teve maturidade para lidar com isso na minha época, né? É porque, na verdade, também, né, Mike, os nossos sonhos não são os sonhos dos nossos pais, né? O pai da gente quer que a gente caminhe junto com ele. Ou pelo menos que ele ache que o caminho que ele quer para você é o certo. Eu não penso dessa forma. Acho que talvez muitos pais pensam, né? Eu sou um cara que eu entendo que o mundo tem que evoluir. Sim. O mundo tem que evoluir. E um filho tem que superar o legado do pai. Essa sempre foi a minha percepção de vida. Então, eu tenho que superar o legado do meu pai. Porque senão, que evolução é essa? É a natureza, é a lei natural. As espécies, elas evoluem. Então, elas tendem a evoluir. Então, eu tenho por obrigação de ser alguém melhor do que meu pai foi, do que minha mãe foi, e fazer com que meu filho seja melhor do que eu. Verdade. Então, o meu propósito é esse, é que meu filho seja melhor do que eu. Ah, ele pode ser mais rico? Pode. Ele pode ser mais inteligente? Pode. Ele que vai escolher se ele vai querer riqueza ou sabedoria. Se ele conseguir os dois, porra, ótimo, fantástico. Mas nem todo mundo. Conheço pessoas extremamente inteligentes que não conseguem prosperar na vida, que não conseguem agregar riqueza. Mas por quê, será? Filosofia de vida. Filosofia de vida. Filosofia de vida. Então, você tem que aprender e você tem que, para você ter sucesso na vida, você tem que conhecer de economia. Principalmente. Gestão. Gestão, mas Tá tudo principalmente... dentro, né? Tá tudo dentro. É economia, porque economia é um termo que ele acaba englobando tudo, porque tu pode ter uma economia de uma empresa gigante, 1.000, 2.000, sei lá, 100 mil funcionários, como tu pode ter uma economia familiar. Então, se tu não administra a tua economia familiar, a despesa da tua família, o que entra, o que sai, aonde tu está colocando os recursos que aquela família gera, tu nunca vai conseguir administrar uma organização. Com certeza. Que dica ótima, hein? Olha, você que está ouvindo aí, a Sorte Podcast, estamos trazendo aqui o Maicon Souza e está dando dicas preciosas. Eu quero aproveitar nessa câmera aqui e dizer o seguinte, nós só temos que aceitar os nossos pais, os nossos ancestrais, porque saiu agora um estudo que nós somos geneticamente 30% dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então a gente não pode fugir disso. 20%, olha só, 30% genética, 20%, Maicon, a ambiência, onde você mora, onde você se criou, ali os tios, as tias. Então nós somos 50%. Se somar 30% da genética e 20% do ambiente que nós vivemos, nós somos 50% dos nossos pais.
E o que acontece? Muita gente não aceita. Eu não quero, eu não gosto do meu pai, eu não quero ser igual a ele. Mas você está carregando geneticamente dentro de você um pedaço da sua família. Então aceita e se torna melhor, como o Michael falou. Hoje o Michael começou com uma empresa há uns anos atrás, com 12 clientes. Um ano, 12 meses, né? Isso com 12 clientes. E o que ele trouxe de bom, JB, foi que ele disse assim, eu sou persistente. E hoje tem mais de 100 mil clientes na carteira dele, crescendo todos os meses, porque todo mês aí tem 30 mil clientes, 10 mil clientes que chegam para serem novos clientes do grupo ClickP e Intilink. Não é isso, JB? Na verdade, essa persistência, Michael, é o que diferencia as pessoas que querem crescer. Entendeu? Tem muita gente que, quando vê o primeiro obstáculo, já desiste. Né? Meu pensamento vai muito de encontro com o teu, porque eu não vejo obstáculos também. Eu sou um cara também de negócio e eu vejo sempre uma oportunidade de crescer. Entendeu? Quando me traz um problema, eu tento solucionar porque eu sei que eu vou crescer com isso. Né? Então, você vê esse foco de persistir é que faz diferença de hoje você estar onde está agora, né? Como Muito bom. um dos empresários de sucesso aqui em Manaus. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Mike. Boa. Eu queria te fazer uma pergunta assim, se hoje você pudesse dar uma palavrinha para aquele Michael de 17 anos atrás, Muito legal. o que tu falaria pro Mike lá de 17 anos atrás? Aquele menino, aquele adolescente. Posso ser sincero? Pode. Ser sincero. Pode parecer arrogância, prepotência, mas eu acredito que tudo na vida que eu fiz eu faria de novo. Eu sempre tive aquele desejo, não, eu quero ter sucesso, eu quero ter uma empresa grande, eu quero ser rico e tal. Então, assim, todas as crises que eu passei na vida, elas me geraram oportunidade. Então, acredito que a única coisa que eu poderia dizer para ele, acho que seria persistir, que vai dar certo. Muito legal. Eu nunca... Essa cultura minha, ela é muito... É até interessante, eu converso muito com meu sócio, eu tenho um sócio, né, que é o Neilson Reis, fundador da Fiverr, que o negócio começou a prosperar, a gente começou a crescer depois que a gente virou sócio, né? Foi um cara que a gente é muito diferente, mas acaba se completando ali nas decisões, a gente tem uma sinergia fantástica, que foi o que fez tanto eu quanto ele a gente avançar muito, crescer muito. Essa parceria. Essa parceria de sucesso. Legal. A gente começou lá em 2016 e foi o que alavancou os negócios aqui dentro do estado e tal. E o que acontece? A gente, respondendo a tua pergunta, aí, toda a crise que eu passei na vida, eu encarei ela de frente. Sempre encarei de frente. Eu nunca procurei jeitinho. Então, como é que eu posso dizer da melhor forma? Eu aproveitei todas as oportunidades que me foram dadas, todas. Eu tenho uma filosofia de vida que é interessante, que eu falo até com meus funcionários, e alguns ex-funcionários já até me abordaram na rua e tal, e falaram essa mesma filosofia. Uma coisa que meu pai falou para mim, né? Que é uma filosofia até meio simples, né? Esdrúxula e tal. Que o cavalo, na vida da gente, ele vai passar. Em algum momento da vida, a oportunidade, ela passa na porta de todo mundo. E ele vai passar selado. Tu tem que estar pronto para montar no cavalo. Se tu não montar no cavalo, ele vai passar. E às vezes as pessoas na vida só passam a oportunidade uma vez. E no dia que ela passa, ela não está preparada e ela não teve coragem de pular no cavalo e correr a corrida. Então, o que eu fiz na minha filosofia de vida? Eu nunca desperdicei oportunidade nenhuma. Todas elas, todas. Todas que apareceram lá para ti? Todas as oportunidades que aparecem, eu aproveito todas. Sei lá, 30%, 40% dá errado? Beleza, mas tem 60% que dá certo. Sim. 60% que dá certo. Eu já tive algumas sociedades que deram errado. Eu acredito que mais ou menos teve uma que quase que eu vou pra lona, quase que eu quebro, fiquei mal pra caramba financeiramente. Mas trouxe aprendizado, essa que deu errado, né? Mas abriu tanta porta para mim, eu amadureci tanto que eu digo, pô, valeu a pena esse negócio ter dado errado. Então, assim, minha filosofia de vida é aproveite todas as oportunidades. Se der certo, sensacional. Se der errado, paciência, aprendizado. E meu sócio também tem essa filosofia. A gente aproveita todas, a gente abraça tudo. Nem sempre a gente consegue entregar tudo, nem todas as iniciativas dão certo, mas as que
a maioria até hoje tem dado certo. A prova disso é o sucesso que a empresa tem, né? Então, é uma filosofia até que é engraçado, que essa filosofia ela é parecida com a do Jeff Bezos, fundador da Amazon. Ele é assim também, ele tem uma filosofia parecida. Ele começa várias iniciativas e ele já sabe que algumas daquelas iniciativas não vão dar errado, e o que dá errado ele descarta, o que dá certo ele amplia. Então, a nossa filosofia hoje ela é bem assim. Minha filosofia de trabalho e do meu sócio também a gente é bem alinhado nesse aspecto. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da Network Group, a multiplataforma de rádio, TV e podcast com empresário. Com esse jovem, ele não gosta de ser chamado de nerd, mas é um nerd inteligente pra caramba e começou com 12 clientes. Lá em Monte Alegre ele nasceu, veio para Manaus, viveu na periferia de Manaus, lá no Zumbi, minha gente, andando descalço ali. Correndo Jogando bola ali, na rua? Jogando bola na rua. Cara, eu nunca dei certo. E Futebol. 18 anos, Tá quase vendo? 18 anos depois, aparece um garoto multimilionário com uma grande empresa, um grande grupo. Mike, é o seguinte, você nunca desperdiça a oportunidade. Então, eu vou te dar uma oportunidade de eu me tornar o teu sócio na área do digital. O digital é gigante. Você com certeza já está usando na tua empresa. O ChatGPT, a tecnologia veio para revolucionar em todas as áreas. Hoje, a informação ela é democrática em todas as áreas. Então, eu vou te dar essa oportunidade, não perca essa oportunidade, agarra de se tornar o meu parceiro em qualquer coisa na área de digital. Você topa? A proposta de sociedade, assim, no meio da entrevista é pesada. Mas eu prometo que eu vou estudar. Porque eu falei... Eu sou um pouco traumatizado com sócios, tá? Eu já tive outros sócios e tal. E já, nossa, a experiência foi um pouco traumática. Graças a Deus, a gente dá muito certo com o sócio que eu tenho hoje. A gente Só tem um? só tem um sócio. O grupo hoje, ClickP, só tem 2 sócios. É eu e o Neilson. Neilson, não, da Fiber, né? Qual a idade do Neilson? Eu acho que ele já deve estar uns 38, sei lá. Dois por aí meninos, assim. né? Dois Tá por meninos. assim, Michael, tá 35. tá beirando 40. Né? Ei, Maicon, me diz uma coisa. Fala um pouquinho pra gente como é que surgiu essa parceria, Maicon. Aí a tua primeira pergunta fez agora, eu acabei É. indo mais atrás e voltando. O que aconteceu? Voltando um pouco à história da empresa, a empresa minha não conseguia crescer. Porque eu, tinha, 40, cheguei a 400 clientes, 400 clientes, R$100, 40 mil, né? Faturar por mês, 40 mil para um moleque de 18, 19 anos, porra. Tá Tava rico, legal, né? tava Tá legal. rico. Tá rico. Tá rico, tirava 5 mil por mês, 7 mil, né? Já naquela época o dinheiro era mais valorizado até, né? Então, tu tinha um poder de Sim. compra até um pouco melhor. Comparado hoje com o dólar, R$6 quase, né? Deu uma baixadinha, mas naquela época o dólar era o quê? 3, 2, Por aí, por aí. Por aí. então, assim, a gente tinha mais riqueza, o brasileiro tinha mais riqueza. Então, assim, voltando ao assunto lá, e a empresa não conseguia crescer. E aí fui atrás de um sócio investidor na época, aí consegui um sócio investidor, fundei a Icon, só que eu tinha um projeto que eu levei lá para a Icon, que era um projeto de construir uma rede. O que aconteceu? Voltando um pouquinho, dar um passinho para trás aqui. Não conseguia crescer, a empresa lá, 400 clientes, travada, porque não tinha internet. Manaus não tinha internet. Provedores do Brasil afora cresciam, proliferavam, expandiam seus negócios, mas o Amazonas não conseguia crescer. Por quê? Porque não tinha link dedicado aqui para vender. E quando tinha, era muito caro, péssima qualidade. Aí o que aconteceu? Em 2014, teve a Copa do Mundo aqui. Junto com a Copa do Mundo, houve a construção do Leão de Tucuruí, para trazer a energia lá da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, para o Amazonas. Esse Leão de Tucuruí, ele trouxe uma fibra ótica junto, dentro de uma fibra que a gente chama de cabo PGW, que é uma fibra ótica. A gente pode até fazer um outro podcast sobre isso, para explicar um pouco de tecnologia, que é um negócio bacana de fazer. Tá? Muito legal. Eu tenho as amostras. E aí, o que é? As pessoas não conhecem como funciona. As pessoas comuns que não são da área não conhecem, é uma informação interessante, é um conteúdo legal. E trouxe essa fibra ótica de OPGW para cá. E veio do Pará para cá. E aí, na época, o link dedicado em Manaus, na época, custava, números absurdos, assim, sabe? R$1.000 o mega dedicado. Aí, quando chegou o Leão, caiu para 500 no primeiro ano. No segundo ano já caiu para, sei lá... 800, não, 300. Né? Já caiu para R$120. Foi. O mega full dedicado. R$120 já era viável o negócio. Já dava para comprar link dedicado e fornecer o provedor. Já poderia prosperar, já conseguia comprar a internet de qualidade. E aí eu fui atrás do sócio investidor, que eu tinha um projeto de construir uma rede metropolitana dentro de Manaus, fazer um anel de fibra ótica dentro de Manaus, para vender corporativo, concorrer com outros players que já tinha na época. Tinha outros players que já faziam isso, que era para atender o B2B, né?
No B2B. Aí o que aconteceu? O meu sócio era meio maluco e queria botar a internet no interior. Fui botar a internet no interior lá em 2015, 2016. Nossa, foi um verdadeiro inferno, deu tudo errado, o negócio não andou. Me desentendi com o sócio lá. O teu primeiro sócio, né? Primeiro sócio. Certo. Não deu match, o negócio não andou. Não dava certo, ele interferia muito na empresa, ele não entendia do segmento, deu errado. E aí eu cheguei lá no final do ano já de 2016, eu vi que o negócio não estava dando certo, que era a Icon. Eu fundei a Icon com esse sócio, eu só tinha 20% da empresa. O negócio não estava dando certo, ele era investidor, ficou com a maior parte do capital, distribuiu um pouquinho lá com outros sócios, mas, moral da história, eu cheguei com uma proposta para um grupo de amigos lá, e dentre eles estavam eles, para construir uma rede metropolitana dentro da cidade. Um anel. Um anel metropolitano, uma fibra que saía. Na época eu consegui um contrato e comprar um Mega Full da Claro a 30 e alguma coisa reais na época, o Mega, com a Claro, que é a melhor operadora que tinha no estado. Até hoje, até a questão de transmissão de longa distância dentro do estado, a melhor ainda é a Claro até hoje. Na época a gente conseguiu contratar essa banda lá com a Claro, acho que era 30 e poucos reais o Mega Full dedicado, que era um valor muito atrativo na época. E o mercado trabalhava já nessa época vendendo o Mega Full a 60 reais, o Mega, internet dedicado. E aí eu chamei esses parceiros, do nada, já quiseram pegar a minha ideia e queriam me dar pernada. O mundo tem isso. O mundo tem isso. O mundo do negócio tem isso, tem os desafios. Aí já que, porque eu era o mais estava meio quebrado, eu estava muito sem grana, né? Estava bem desestruturado por causa da sociedade que não estava dando certo, estava meio preso lá. E aí, não, eu trouxe a ideia, já queria me tirar do negócio. Aí eu cheguei, Neilson, cara, vamos fazer juntos, só nós dois? Ó, minha realidade é essa, eu estou sem grana aqui, eu não posso desembolsar um valor agora, mas eu consigo um cartão BNDES aí do sogro emprestado aí para a gente passar lá algumas coisas no cartão BNDES. Aí eu assumo as dívidas que dá para passar pelo BNDES de longo prazo. E aí tu assume, como tu tem mais capital, ele já tinha uma distribuidora de equipamento, que era a antiga Fiber Store e tal, e depois agora virou a Distec, né? E aí ele tinha um provedorzinho lá na época, o provedor dele devia ter uns, sei lá, 300 clientes. 300 clientes. E aí ele disse, não, Michael, eu tenho o caixa aqui da loja e tal, dá para segurar. Aí ele pegou e segurou, ao invés de fez o plano de negócio lá na época, era te deu uns 400, 500 mil reais de investimento para fazer o negócio. E construiu o anel, os ativos e tal. E aí pegou, fez. Eu fui lá para a CBDS, comprei cabo, depois comprei alguns suíços, alguma coisa. Ele comprou, pagou a mão de obra, parte de ferragem. E eles construíram o anel metropolitano saindo da Claro, dando uma volta em Manaus, saindo da Claro, vindo pelo distrito, dando a volta na Nova Cidade e voltando para o centro de novo. Porque na época as empresas de internet, como até hoje, essa é uma realidade que existe até hoje. Os players que tem no mercado de antigamente, lá em 2016, é o mesmo, basicamente os mesmos players que estão aqui. A gente, a Itlink, Fiber e os outros provedores menores aí, dentre outros que tem no mercado, a gente era considerado os gatonete da periferia. Eu era o gatonete da periferia lá, o provedorzinho de bairro lá da Zona Leste, lá, Zumbi, Armando Mendes, São José. O Nilson era o provedorzinho lá do Nova Cidade e tal. Me o lembro gatonete da Nova Cidade. E aí, beleza. E era esse termo usavam muito contra a gente, que é um termo pejorativo, né? Mas era usado. E aí o que aconteceu? A gente foi construir essa estrutura e interligou a Interlink e a Fiber contratando o link da Claro. Era só uma parceria, não era sociedade, não existia uma empresa formalizada. Era uma parceria, uma junção de dois empresários para resolver um problema em comum. O que era? Link dedicado de qualidade. Por quê? Tu tinha os problemas da operadora que não prestava, que na época era TIM, que dava muito pau, dava muito problema. E a Claro já era melhor. Mas a infraestrutura dos provedores que estavam no mercado em 2016 não funcionava. Era uma infraestrutura ruim. Usava muito equipamento baratinho, sabe? Caixinha de microtique, essas coisas. Equipamento de baixíssima qualidade. E a rede dava muito pau, travava, caía, dava muito problema. E eu sempre tive uma percepção de não querer. Tanto eu quanto o meu sócio, tecnicamente a gente é muito exigente. Muito, muito exigente. A gente só compra a elite do mercado, só compra grife, o melhor. Vou comprar um roteador, qual que é o melhor que tem no mercado? É Juniper? É Cisco? Tá, qual o custo-benefício? Juniper, Cisco, Juniper. Não, qual é o melhor NIL que tem no mercado? Custo-benefício ali é melhor, compra. Entendeu? Então a gente sempre teve... Sempre trabalhando com as melhores tecnologias. As melhores tecnologias, e sempre atualizando. Marcas. Então a gente já nasceu naquela época, quando todo mundo usava caixas de microtiques e afins na rede, que até hoje ainda usa, concorrência. A gente já lançou uma rede 100% de switch, metro Ethernet, com rede em anel,
protocolo. Então, já era um equipamento padrão operadora, né? Operadora convencional. Então, o que aconteceu lá em 2016 foi quando a curva começou a virar. 2016. 2016, foi quando virou sócio. A rede entrou em operação em 2017. Eu digo assim, quando mudou a minha trajetória empresarial. Até então, eu era um empresário de pequeno porte, empresinha pequena, sabe? Empresinha de poucos funcionários, 5 funcionários, 10 funcionários. Até lá, eu era uma empresa nesse porte. Eu sei que na época da sociedade, somando a Fábio, a gente tinha que talvez desse 1.000 clientes, talvez. Uns 1.000, sei lá, 1.000, 1.200. Que já era muito, né? Já era um volume até para aquela época, né? Para aquela época era muito. A Intilink Fábio tinha isso, né? Aí a gente, ligamos a rede. Isso está documentado, tá? Tem matéria do Telesíntese na época, a gente soltou a matéria, porque foi revolucionário no mercado local. O Telesíntese, para quem não conhece, é um portal que solta as notícias do mercado de telecomunicação a nível nacional, tanto de provedores quanto de operadores, tecnologia e tal. E aí o que é a referência do nosso setor? É ele e a RTI, né? Então, o que a gente... aconteceu? Nessa época teve até foto de vocês, né? Teve um anúncio de vocês lá. Teve anúncio, matéria e tal. Teve matéria, eu lembro. E aí, o que aconteceu? Fizemos o anel metropolitano, a Intilink e a Fábio começaram a disparar, a crescer. Por quê? Tinha internet de qualidade. O mercado era latente por internet. Todo mundo queria ter internet, não tinha internet em Manaus, era uma porcaria. É o momento que as torres começaram a parar de existir, não é isso? Quando veio a fibra, quando veio, digamos assim, essa melhoria na infraestrutura. Aí eu tive torre de internet também. Eu até vendi, eu comprei a minha torre de internet por 20 mil, vendi ela por R$300. Quando veio já a revolução da fibra ótica. Eu fiz curso de fibra ótica em 2012 e você vai chegar em Manaus, mas não tem na internet. Fiz em 2012, primeiro curso de fibra ótica lá em São Paulo. E aí eu fui montar minha primeira rede de fibra ótica em 2016. Não, início de 2016 foi quando eu fui 4 anos depois do que você fez o curso. Não acredito. Aí o que aconteceu? A internet chegou em Manaus, né? Pegando o gancho do que tu comentou. Aí todo mundo estava na torre, né? Na torre. E aí as torres não prestavam. Aí, qualquer raio que dava lá, queimava equipamento. Pra vala. E aí o que aconteceu? Quando o link dedicado chegou, agora todo mundo tem link dedicado. Tem que passar a fibra, porque o rádio não vai dar conta de passar a quantidade de internet que a gente precisa, agora que a gente tem internet. Então, naquele momento lá em 2016 começou o projeto, a rede entrou em operação em janeiro de 2017. A Intilink e a Fábio começaram a crescer, aí os provedores concorrentes, que também eram amigos, que a gente sempre, aqui em Manaus, é uma característica aqui do estado, a gente é concorrente, lá na ponta é briga de foice em dia de chuva, meu amigo. Sim. A concorrência aqui em Manaus, ela sempre foi predatória, foi devastadora, seja ele no B2B, que é o pessoa física, ou no B2C, que é o corporativo. Mas nos bastidores, todo mundo é amigo, ninguém briga, ninguém tem inimigo, todo mundo se conhece, faz evento junto, sai para jantar e tal. E aí, o que aconteceu? A gente tem uma boa relação entre os empresários. Isso é muito fantástico. Em outros estados isso não acontece. Mas é uma característica nossa e é uma característica muito boa. A gente, como tinha essa network, através o fato também de a gente ser presidente e vice da Associação de Provedores de Internet do Amazonas na época, ainda é até hoje, você é presidente? Eu sou vice, o Neilson é presidente. Da Associação? Da Associação de Provedores. Até hoje. Está querendo passar o cargo, quem quiser concorrer, se filiar. O JB. Está querendo passar o cargo lá. Tem remuneração? Não tem remuneração. Então pode passar para o cargo honorário. Passa para o Marquinhos. Passa para o JB. E aí, o que acontece? Aí, conhecia todo mundo, na verdade. Então, aí começaram a comprar da gente. Aí, os nossos concorrentes começaram a comprar a internet da gente. E aí a gente, quando começou a ver internet para eles, começou a comprar muita banda da Claro na época, e depois começou a comprar muita banda da TIM também, e aí a gente acabou conseguindo negociações mais vantajosas com as operadoras, e a banda foi crescendo, e a gente desde aí, foi um crescimento, assim, vertical. Assim, tipo, a empresa decolou. Não parou. Aí a empresa foi crescendo, a empresa tinha, na época a gente tinha 20 funcionários, 30 funcionários, depois tinha 50, depois tinha 100. Eu sei que do nada, durante 2019, a pandemia começou em que? 20 foi? 2019 para 2020, mais ou menos. Eu sei que lá, no final de 2019, antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos uns 120 funcionários. Já era o maior do Amazonas. Tinha uns 100 em volume de clientes. O volume de clientes já era o maior do Amazonas. Não sei em faturamento, que é uma informação que a maioria das empresas faz questão de esconder, mas a gente é dado ao público, registra balanço, faz tudo. A gente é muito correto nisso aí. Então, é um dado que a gente divulga, o faturamento da empresa. Qual é o faturamento da empresa? Diz para mim hoje a gente fatura um pouquinho mais de 140 milhões ano. Caramba.
Um pouquinho mais. 140 140 milhões. 2024 foi 2024. 140 milhões. Olha É, só, um quem pouquinho mais, começou com 140. 12 clientes, hoje fatura mais de 140 milhões ano. Isso é uma história de sucesso. Isso é uma história de sucesso. E a gente está aqui de frente Vai com inspirar ele, qualquer Maicon pessoa, Souza, cara. vai inspirar qualquer pessoa. Um E- garoto da E periferia, lá do detalhe, Zumbi, né? hein? E detalhe, 34 anos de idade. 34 anos de idade. Menino, ainda tem muito o que fazer, né, mãe? Tem muito o que Tem fazer. muito. ainda. Dá pra trabalhar bem uns Dá. 10 anos E aí. tu percebeu que ele ficou pensativo em relação a meu pedido aí para ele ser meu parceiro. Né? Sim, sim. Ele ficou pensativo, ansioso. Ei, Maico, deixa eu voltar um pouquinho aí na tua história. Tá, vai. Essa 2019, assim, só Ah. para deixar claro. 2019, ali, a pandemia é um momento crucial da história da organização. Tem que contar com bastante calma aí que eu digo o seguinte, que eu sou um cara que eu sou fã da... Eu sempre me inspirei nos empreendedores americanos, né? Rockefeller, para quem não conhece, foi o fundador da Standard Sim. Oil e tal, o cara da gasolina, do petróleo, até hoje diz que é o homem mais rico da história. Andrew Carnegie, que é o cara do aço. E aí, dentre outros, até o próprio Henry Ford também. Então, o cara disse, quem são meus heróis, minhas inspirações? Esses caras aí. E da tecnologia tem aí Bill Gates, que ainda está vivo, e outros também, Jeff Bezos. Até o próprio Elon Musk também são figuras que inspiram a gente, empresário, empreendedor, a fazer acontecer, sabe? Então, assim, minhas referências são essas. E essa oportunidade da pandemia foi algo nesse sentido. Aí eu vou responder a tua pergunta, depois a gente entra aí com a história, é interessante. Tá. Tu falou que também tinha um sócio que você tinha 20% da Icon. E o que aconteceu nessa sociedade durante esse período? A sociedade foi uma sociedade que a gente tinha filosofia de trabalho diferente e aí não deu certo. Aí o meu negócio com o Neilson lá a parceria deu certo e aí logo a gente abriu um CNPJ para ser o CNPJ, digamos, em comum entre eu e ele, que era a ClickP. A gente abriu a ClickP lá em 17. Pegou uma empresa que o Neilson já tinha lá, entrei de sócio, abriu a ClickP. Então a ClickP ela nasceu como sendo uma empresa apartada, né? Que era, ou seja, o TNT Link. Até hoje não é assim, tá? O TNT Link, o Neilson tem a Fiber, e a ClickP era a empresa que eu e o Neilson investia junto, que era a dona desse patrimônio, dessa rede, para poder organizar, né? Neilson, meu sócio, ele é advogado. Então ele gosta das coisas organizadas, documentadas e tal. Ele é muito metódico nisso aí. Então tinha que existir um CNPJ para controlar essa parceria. Então o CNPJ foi a ClickP. Tá? E aí com eu tinha esse 20% lá, até que eu cheguei no acordo com o sócio de cara. A empresa valia o que na época? Talvez a empresa a Icon valesse, somando tudo, nem R$1 milhão, eu acho. Valia. Faturava 100 mil por mês. Investimento, gastamos lá, torramos lá uns 3 milhões, acho que, assim, teve muita coisa feita errada, mas, tipo, investimos na empresa uns 2,5, vai, 2. A empresa não valia, se fosse valor de mercado hoje, talvez, hoje, a avaliação de hoje valia 1 milhão e 200. Aí eu fiz uma proposta para ele, cara, eu quero sair do negócio, ou tu me compra ou eu te compro. Aí ele disse, não, eu te vendo por um valor, por 3 milhões de reais. Eu digo, cara, mas não vale. Não, mas eu só vendo se for assim. Eu digo, quer saber, cara? Eu pago. Como é que tu aceita receber isso aí? Eu não tenho dinheiro para te pagar isso. Nem vale a pena. Não dá. Não, me paguem. Como é que pode me pagar? Eu digo, cara, que posso te pagar. É o faturamento dela, todinho por mês, 100 mil por mês. E foi. Aí foi 3 milhões e meio, acho, uma coisa assim. Na época a gente fechou o acordo lá e eu paguei. Na verdade, eu paguei para sair do negócio. Entendi. Então, eu tenho essa cultura muito enraizada em mim. É o seguinte, eu pago para sair de negócio ruim. Então, hoje eu seleciono muito onde eu vou entrar. Porque tudo que dá errado se paga com tempo e dinheiro. Quem tem dinheiro, quem tem recurso, tudo que dá errado, ou tu vai pagar com o teu tempo e com o dinheiro. E o mais precioso não é o dinheiro, é o tempo. O nosso maior bem, o que a gente mais tem que preservar na vida não é o nosso dinheiro, é o nosso tempo. E como é que faz para comprar o tempo? Você não tem como comprar o tempo. Não tem. Você pode salvar o tempo. Todos nós temos Aproveitar 24 o tempo, horas. né? Todos nós temos 24 horas. O dia, ele é o mesmo para qualquer um. Então, tu tem que salvar. Tirá-la, escolher onde tu vai dar a tua atenção, colocar só coisas importantes na tua rotina, eliminar o que não é importante, distrações, coisas não construtivas, tu tem que eliminar para poder salvar, tornar o teu tempo o máximo produtivo possível. Mas, infelizmente, o tempo é limitado. E tanto é o tempo durante um dia no ciclo de 24 horas, quanto o tempo de vida nosso aqui na Terra, né? Então, você tem lá ali a expectativa de vida hoje,
eu acredito que está na casa de 70, né? Acho que brasileiro, alguma Por aí, coisa assim, por por aí aí. na casa de 70 e alguma coisa. Então você tem que já é uma expectativa de vida sensacional comparado às gerações passadas aí, que a galera já chegou a viver só 40 anos, Quer né? viver quantos anos mais, Mike? A expectativa é 70, mas tu é um cara bem sucedido, dá para comer melhor, dá para viver melhor. Tu quer viver até quantos Eu anos? sou um cara que eu não penso na morte. Eu sou um cara diferente. Eu não penso na morte, não é algo que me assusta, não é algo que me preocupa, é algo que não faz diferença para mim. E eu também não sou um cara de dizer assim, não, eu vou poupar agora para usar depois. Ah, não, quando eu ficar velho eu vou fazer isso. Não, Vai fazendo. eu vou fazendo. Ah, Na não, jornada. eu quero viajar. Eu vou viajar. Ah, não, eu quero comprar esse carro aqui, que eu acho legal. Eu já fiz essa merda, tá? Não, vou comprar um carrinho aqui que eu acho legal e tal. É um sonho meu de criança. Vai lá, compra o carro, depois o carro fica uma parte do tempo jogado lá na garagem, que tu não tem nem tempo para andar no carro. Outros brinquedinhos de gente grande, a gente compra aqui, compra e se empolga, né? E aí compra e depois nem usa. Que são decisões emocionais que para o empresário é um pouco ruim, mas tu é um ser humano também, ocorre. Elas ocorrem, né? Acontece, né? Acontece. E é o que acontece. Então eu sou um cara que eu usufruo, eu curto na trajetória, porque eu não sei quando eu vou morrer. Porque isso é o certo, né? Você curtir na jornada. Porque tem muita gente aí, por exemplo, que eu conheço, alguns empresários, amigos, que estão dodói. Trabalharam tanto, agora estão cuidando da saúde. Poderia na jornada mesmo, nós podemos na jornada fazer como o Michael está fazendo. Curtindo a família, viagens, os ternos, inclusive esse terno que ele está é da Hugo Boss, não é isso? Ele relatou pra gente. Michael, eu quero aproveitar e naquela câmera ali tu dizer, mandar uma mensagem pro Neilson, porque a tua vida e a dele foram transformadas. O cara já era bem sucedido, tu estava se tornando bem sucedido também. E de repente fizeram essa fusão e hoje vocês têm um império, vocês dois juntos. O Neilson não está aqui por conta que deve estar viajando, né? Isso, ele está nos Estados Unidos esses dias aí resolvendo algumas burocracias, tá? Muito legal. Mas eu queria aproveitar para você, naquela câmera, um agradecimento, uma mensagem. Porque, cara, você fala dele com brilho nos olhos. Porque é uma parceria que deu certo, né? Dois caras, um tem 35, outro tem 39, dois meninos, né, JB? Dois meninos, dois garotos. E aproveita naquela câmera ali, porque depois a gente pode até É. gerar uma mensagem mais forte aí para ele. Ó, Neilson, primeiramente obrigado pela parceria de sucesso, eu acho que principalmente pelo compromisso, porque eu digo o seguinte, que sociedade é um casamento sem sexo. É É isso, verdade. é um casamento É sem isso mesmo. sexo. Mas se quiser fazer, E- pode, né? Não é saudável, Não é não é saudável. saudável. Não é saudável. Eu digo, eu até brinco com ele, que sociedade é um casamento sem sexo. Ele pode dar muito certo e pode dar muito errado. Então, se você escolher um parceiro certo de negócio, você vai alavancar a sua vida exponencialmente. Se você escolher errado, ele vai te levar para o buraco, como já acontece em muita sociedade, muitas empresas acabam ruindo por isso. E assim, a gente, graças a Deus, se dá muito bem. A gente é pessoas que têm perfis muito opostos. A gente é muito oposto. Nunca deu treta, não, entre vocês dois? Não, não. Só que a gente tem um propósito, que é uma coisa muito importante, que é o propósito. Qual é o nosso propósito? A empresa vem antes. Ah, o sócio vai ficar sem grana, o sócio vai investir tudo que tem. Ah, esse prejuízo é do sócio. Vai ser do sócio. Nunca a gente vai desabonar a empresa pelo sócio. A empresa em primeiro lugar. Sempre é a empresa. Então a gente tem nisso a gente Cada tem um dá o seu jeito lá, mas da empresa é a empresa. da empresa é a empresa. Ela isso tem a mesmo. vida própria. Ela tem a vida própria dela. Então assim, a gente tem isso aí a gente é muito rígido em cima disso. A filosofia nossa é muito forte. Então a mensagem Então, é assim, essa. A mensagem é agradecer a ele pela parceria, pelos anos de sucesso, por ter acreditado no projeto que eu levei para ele e ter melhorado o projeto, contribuído, vestido a camisa, feito acontecer, que ele é um cara extremamente organizado, a capacidade produtiva dele é surreal, o homem é meio diferenciado. Agradecer pela parceria e que pelo sucesso que, graças a Deus, eu tenho, o conforto que eu tenho hoje com a minha família, o conforto de vida que eu tenho, é graças a essa parceria que a gente construiu junto. Agradecer e desejar que venham muitos anos de sucesso aí nessa nossa nova fase de internacionalização, desses novos projetos que a gente vem tocando aí e que a gente continue com a parceria por muitos e muitos anos. Obrigado. Muito bom, show de bola. Isso que é agradecer, né? Uma parceria. Nós somos parceiros também, eu e o JB, estamos engatinhando, né? O JB já tem umas 7 empresas, já até na Europa. E nós temos uma empresa juntos, que é essa empresa do Digital Assorte Podcast, uma startup, que ele acreditou no projeto, e acredita, eu acredito ainda, que ele acredita no projeto. E nós estamos
engatinhando. Mas ouvindo aí a tua perseverança, muito legal. Vamos falar do data center? Eu queria responder a pergunta do Deixa Bandeira ele lá para a responder. gente chegar no data center. Acho que é interessante. Como a tua pergunta era sobre a Clique, como aconteceu, qual que era? Na verdade, tu falou sobre a situação da Icon, né? Ah, da Icon. Pois é, a gente comprou a Icon foi incorporada à Clique. Aí ficou duas empresas, sociedade minha e isso. Aí juntou, a gente tinha a Clique e a gente tinha a Icon. Isso morreu com a inauguração do data center. Aí eu vou chegar lá na trajetória. Aí, o que aconteceu? O fator pandemia é algo interessante, voltando à trajetória da história da empresa. Vamos voltar lá. Chegou o tempo, a pandemia lá, final de 2019, início de 2020, né? Pandemia estourando, e eu sempre fui o cara operacional. Eu tava no interior, botando, que a gente é muito forte no interior, tá? A gente atende hoje, eu acredito que do Amazonas, uns 16 municípios, eu acho. 15 municípios. A gente é muito forte no interior. Tem presença, infraestrutura de qualidade no interior. A gente praticamente tirou a cidade do escuro e continua tirando, tá? Esse ano vai tirar mais algumas do escuro digital. Então a gente é muito forte no interior. E eu era o cara que viajava, ia para o interior, nem eu ficava na administração da empresa. Pá, e pandemia estourando lá, e lockdown, vai fechar, não sei o quê. Na época a gente já era o maior do Amazonas, tinha lá uns 16 mil clientes, 16 mil clientes, já era o maior provedor de internet do Amazonas. E aí o fabricante me ligou, que a gente tem uma coisa também que a gente é muito fiel. Ah, se eu tenho parceria com o fabricante, eu tô casado com ele. Se ele me sacanear, não, me sacaneou, eu troco. Mas se ele for ético, correto, me entregar produto de qualidade, me dar o pós-venda, eu sou fiel a ele. Então, a nossa infraestrutura é 100% homogênea. 70% da infraestrutura é um único fabricante. Um único fabricante de equipamento. 70% Caramba. de Qual é o toda a fabricante? estrutura. Pode falar aí. A gente trabalha muito com soluções da Datacom. Datacom, Eu que é uso uma empresa Datacom. lá do Rio Usa? Grande do Sul, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, empresa nacional. Outro fabricante que a gente usa muito é a Padtech. Então, hoje, 100% da nossa infraestrutura de transmissão é Padtech. Então, a gente é muito roteamento nosso, é Juniper, que é um fabricante americano. Então, assim, O que está dando certo continua, né? continua. Continua, não- Se me der suporte, vou continuar. Agora, me aprontou comigo, azedou, já era. 70% então da infraestrutura de vocês é Datacom. É, Datacom. Então, assim, moral da história, o executivo lá da Datacom, que toma conta da minha conta, me ligou, Mike, e aí a pandemia tá estourando, lockdown, pessoal, tá todo mundo cancelando programação, que tu compra modem programado, a gente compra modem para 3, 6 ou 1 ano. Então, já tem que apresentar para a fábrica a minha demanda de modem, de roteador que vai na casa dos clientes, naquela ONU, né? Que chama ela de ONT, é o termo que a gente usa na telecom, mas para o cliente é o Wi-Fi. É o Wi-Fi que Sim, vai na casa. Cliente que faz. O Wi-Fi que vai na casa do cliente. A gente compra programado. E aí ele me ligou, e o que você vai fazer? Como assim? Não, porque a pandemia está estourando, está todo mundo cancelando, eu tenho que dar o retorno para a fábrica, porque ela tem que importar chip, tem que não sei o quê. Eu digo, calma aí, como assim, Baldo? Por que estão cancelando? Não estão cancelando. Aí eu tô com 10 mil modem aqui, cara, já de cancelamento. Pô, e aí, o que a gente vai fazer? Aí deu aquele momento assim, oportunidade. Chega, brilhou assim. Caraca, oportunidade. Aí eu liguei pro Neilson. Neilson, é o seguinte, o Neilson toma conta do financeiro, na época, contábil, tudo é com ele, a administrativa inteira é com ele. E eu era o cara operacional. Eu digo, Neilson, é o seguinte, cara, dá uma olhada, ver se a gente tem dinheiro aí, se dá para comprar. Que eu tô querendo comprar, cara, 10 mil modem. Tá todo mundo cancelando a programação de modem. E aí eu tô querendo comprar 10 mil modem. Já li com o fabricante aqui, cara, ele parcela essa bagaça em 8 vezes pra gente aí. Se der, aí se der para comprar, eu queria comprar, porque aproveitar a oportunidade. Analisa comigo o seguinte, cara, a gente vende internet na periferia, para as pessoas humildes. O que acontece? Eu já vendi TV por assinatura, tá? Eu já fui terceirizado da Claro, instalei aquelas antenas. Eu me lembro. Foi a segunda maior operação da Claro, então foi onde eu aprendi a fazer volume. Então, e aí eu entendi um pouco como é que esse mercado de entretenimento funciona. A gente tem TV hoje também no grupo, tá? Tem por causa disso. E aí o que acontece? Eu disse, Neilson, o seguinte, cara, o entretenimento mais barato que tem hoje é a internet. Esse povo vai pro lockdown, vai ficar trancado em casa. Tu acha que ele vai contratar TV por assinatura, que é caro? TV por assinatura é caro, ninguém quer pagar. O cara vai fazer o quê? Ele vai trabalhar como? Não vai trabalhar home office? Quem pode trabalhar, quem vai trabalhar home office, precisa de internet. Então, assim, cara, é oportunidade. Vamos comprar essa bagaça. E a gente tem uma política lá de empresa que Manaus, como todos nós aqui, empresários amazonenses, sabemos, a gente não tem logística. Não existe logística na Amazônia. Não existe. Toda a logística que tem aqui, ela é terrestre, ou seja, a mercadoria demora entre 20 a 30 dias para sair de São Paulo até Manaus, às vezes até mais, quando fica preso. Melhorou um pouco.
E isso aí é quase a distância que um container leva para sair da China e chegar no Brasil. Parece piada, né? Mas coisa de Brasil. Então, assim, e a gente sempre teve muito estoque, que mano, muito estoque. Eu digo, cara, no final das contas, ficar com 10 mil moldes no estoque por estoque. Então, a gente tinha um estoque muito grande de cabo, conector no estoque. Beleza, então, ele disse, não, aí ele, calma aí que eu vou olhar o relatório. Ele sempre foi muito organizado financeiramente, sempre teve, as contas da empresa, elas estão lá na unha, a gente sabe todas as despesas, tudo, é muito organizado. A gente controla muito a despesa. E aí, o que aconteceu? Ele me ligou depois, uma hora, acho que 1 hora, 2 horas depois. Mike, é o seguinte, pode bater o martelo, vamos comprar o modem. Comprou o primeiro lote de modem. Pandemia estourou. Todo mundo reduziu o técnico, mandou o técnico para casa. Eu fiz isso também. JB foi pra rua instalar, né, JB? Aumentaram o valor de instalação, porque estava com medo do pessoal não ter dinheiro para pagar. Tipo, na época a adesão dos concorrentes era tipo R$ 100, botaram 200, 150, porque ficaram com medo de instalar muito e o povo não pagar e tal. Rapaz, eu baixei, a minha foi para R$ 2. Só para ser simbólico. E aí a adesão, baixei a adesão, instalei. Cara, moral da história. Em um ano, a empresa, primeiro ano cresceu 140%. Na pandemia. Na pandemia, o primeiro ano foi 140%. O quadro de funcionário, um dia eu tinha 150 funcionários, no outro dia eu tinha 300 funcionários. Isso exerceu uma pressão tão grande na empresa que até hoje eu não consegui ainda tá com um pouco mais de ano que digerir esse crescimento. Entendi. Eu acredito que talvez eu tenha conseguido no final do ano passado, quando eu consegui realmente digerir. São quase 1.000 clientes hoje, ou 1.000 colaboradores. Não. A gente, tá perto de 600 já, né? 500 alguma coisa, aí eu te dá uma... Aí você entra, sai, tem uma rotatividade, né? Mas é quase 600. Esse período aqui. É muita gente, né, JB? Muita gente. E aí compra prédio, aluga prédio. Eu contei uma história engraçada disso aí, que é o seguinte, eu ia comprar um galpão lá no centro, no distrito, 10 mil metros quadrados. O cara, 6 milhões de reais o galpão, parcela para time pagar em parcela de 50 mil por mês. Digo, não, cara, esse negócio é muito grande. O que eu vou fazer com 10 mil metros quadrados, cara? É muito grande. E aí eu fui e não comprei. Aquela oportunidade, essa é uma oportunidade que essa passou. Passou e eu me arrependi, porque ficou muito mais caro. No meio da pandemia eu tive que sair comprando um prédio aqui, outro prédio lá para meter funcionário, porque eu não tinha espaço para meter funcionário. Em lugares que tu hoje deveria estar num local mais estratégico, por exemplo. Sim, eu poderia estar dentro do distrito industrial, eu poderia estar numa área mais comercial, ou digamos assim, barra empresa, e hoje as empresas estão dentro do bairro. Mas aí também eu tenho um ponto bom, que eu posso chegar lá, né? O ponto bom é que eu estou perto dos funcionários. Pô, tem funcionário que vai de bicicleta para a empresa, funcionário que vai a pé, ou o cara pega lá um motoboy de R$5 e está na empresa. Então, isso é o lado bom de estar dentro do bairro. Se eu estivesse numa área mais desenvolvida no distrito, a gente não teria. Ter transporte. Ter que ter transporte, diminuiria a qualidade de vida do funcionário e tal. Então, hoje os prédios tem um no São José, outro no Coroado e outro na Cidade de Deus, para comportar esse quadro aí de 600 pessoas. Então, de 600, acho que umas 400, quase que trabalho interno. 400, eu acho, trabalho interno, pelo menos. E essas 400, elas trabalham nesses 3 prédios aí espalhados. Nesses três endereços. E aí, o que acontece? A empresa cresceu no ano 140, no outono já foi tipo 60, e de lá ela... Não parou de crescer mais. Nunca mais parou de crescer. Ano passado cresceu quase 30%. Que é muito, né? Que ainda é um crescimento bem acelerado. Eu acho que esse ano vai crescer menos, que a economia deu uma recuada, né? A gente tá sentindo aí que... Sim. Reduzir um pouco aí a taxa de aquisição dos clientes, o pessoal está mais devagar, o mercado está mais devagar mesmo. E aí esse ano, mas eu acho que ainda vai crescer acima de 20. Eu acredito que a gente está se organizando para crescer acima de 20. Com certeza. Então, assim, a oportunidade da pandemia foi algo surreal. Ela apareceu, quando ela apareceu, a gente pulou em cima dela e surfou. E hoje a gente está aí, né, dá um pouquinho mais de 100 mil clientes, tá? Um pouquinho mais, só que são pontos, tá? Um pouco mais de 100 mil pontos. Então, quer dizer o seguinte, que se uma família... Porque a gente vê de internet banda larga fixa. Certo. Então, a gente conecta uma família, na média, tem quantos? 3 pessoas, 4 pessoas? Quando volta 4, né? Então, se a gente tem 100 mil clientes, tem 400 mil pessoas acessando a internet diretamente através dos nossos endereços IP. Ou seja, de endereços IP, internet nossa, do grupo. Aí tem outro segmento, que a gente também hoje está atendendo as operadoras, interligando torre de celular, interligando indústrias. Então, esse número ele acaba sendo bem maior. Então, hoje,
para número de referência, hoje o grupo a gente chega a trafegar num dia, por exemplo, de futebol, num dia de futebol de jogo, quase 500 gigas de internet. Caramba. 500 gigas. Então, tu quer dizer que a gente está trafegando praticamente meio tera de internet. É muita informação, né? É muita informação. Nossa. Para quem começou vendendo 70 kbps, Com 12 clientes. Hoje tem aí, se for somar os moradores da casa, quase 500 mil de clientes. Olha, isso é muita gente usando a internet. E a internet dele é de alta qualidade. Bora falar sobre dois assuntos? vamos Muito sim. importante sobre o data center e sobre esse backbone que você está trazendo. É Brasília ou é São Paulo? O que acontece? O data center, ele foi uma necessidade da empresa. A infraestrutura cresceu, a gente trocou. Hoje, a infraestrutura nossa de telecomunicação do grupo ClickP, na figura da ClickP Soluções, ela é uma das. Acredito que talvez até seja, tem que levantar esse número de Anatel, eu nunca levantei, tá? Mas existe um relatório que a gente informa a Anatel sobre nossas redes, mas com certeza, se ela não for a maior, ela está entre as 3 maiores ali, mas eu acredito que seja a maior, tá? Infraestrutura de fibra ótica do Estado, tá? Hoje a maior infraestrutura de fibra ótica do Estado, ela é do grupo ClickP. Ela é maior. A gente tem fibra ótica saindo de Manaus até Novo Airão, passando Manacapuru. Tem cabo na BR-319 até Careiro Castanho, indo para Altazes. Tem fibra ótica espalhada. O PGW, a gente tem rede OPGW hoje em dia. Uma das maiores redes OPGW do Brasil é nossa. Então, a gente tem uma infraestrutura muito forte hoje de telecomunicação aqui dentro de Manaus. E hoje a nossa concentração é lá em Manaus. Então, o data center nosso não era um data center profissional. Ele era aquele data center que tu vai montando, que nem todas as empresas de Manaus têm hoje. Distrito, TI no distrito, uma parte das empresas é assim. Outros provedores concorrentes também. Tem data center nesse mesmo nível, que vai construindo, bota um ar-condicionado lá de conforto mesmo, uma salinha, os hackers chamam isso de data center. Isso não é data center. Isso é um ponto de presença, ou que chamavam antes de CPD, ou TI, sei lá, sala do TI, mas isso não é data center. Então, a gente tinha uma estrutura desse nível e percebeu-se que a gente, pelo porte que a empresa já tinha na época, isso em 2020, tá? O projeto da Data Center é um projeto de 2020. Ele foi atrasado pela pandemia. Por quê? Problema de fabricação, dificuldade na entrega, falta de atenção minha e do Neilson, porque a gente estava crescendo muito na pandemia, eu acabei de falar, né? Em 2020 estava explodindo, então não conseguimos dar atenção para o projeto. Mas o Data Center ele é um projeto de 2020. E aí, o que aconteceu? Entendeu-se lá em 2020 que a gente precisava ter um data center, porque a infraestrutura ia crescer tanto que não ia comportar o data center que a gente tinha, que era lá no centro, o caseiro, TI, eu digo assim, sala de TI. o data center caseiro. E aí não ia suportar a nossa estrutura e tinha um risco muito grande com incêndio, segurança. Ou seja, o nosso negócio estava em risco. E a gente foi atrás de mercado, de consultorias e tal, para construir o data center. O primeiro passo do data center, ele era atender só a nossa demanda. Não, vamos botar lá 10 hackerzinhos, sabe? Só para atender a nossa, com combate a incêndio, todo o padrão de certificação, só para atender a nossa demanda do grupo. Só que identificamos que não existia nenhum data center, como não existe até hoje, certificado na região norte. Não tem data center na região norte. Oportunidade. Porra, aí brilhou de novo. Oportunidade. O cavalo está passando. Michael, antes de você finalizar, eu quero dizer que eu visitei o data center dele e a sensação é que eu estava dentro do data center da NASA. Gente, alto nível. Verdade. É um prédio gigantesco e a sensação era essa. Na hora de entrar, na hora de visitar. Inclusive tem um vídeo aí, depois a gente pode mostrar para você, do data center dele, que é um dos maiores do Brasil. Pode continuar, meu amigo. O que acontece? O data center... E aí a gente identificou a oportunidade que não existia data center. E eu digo, não, calma aí, esse projeto não pode ser só para atender a gente, ele tem que virar uma unidade de negócio. Aí começamos a estudar um pouco mais o mercado, tivemos muita dificuldade na execução do projeto, porque ele foi executado no meio da pandemia, eu não conseguia visitar. Hoje, mão de obra para data center no Brasil é precária, poucas empresas dominam data center. Data center é algo muito complexo, porque tu pode pensar em data center como infraestrutura, mas tu pode pensar data center como soluções de TI, como cloud. Então, isso tudo ali está orbitando o data center e há várias interpretações sobre o que é data center. Então,
tu tem que ter profissionais com muitas habilidades, muitas skills para poder fazer o negócio acontecer. É muito complexo. E é totalmente diferente do mercado de telecom, que já é um mercado que já amadureceu, tem fabricante, muito fabricante chinês, muito fabricante nacional. E o data center não, ainda está muito americanizado. Então, tudo é americano ainda. Agora que o chinês vem empurrando um pouquinho esse mercado, mas ainda está meio devagar. Mas ele vai ganhar mercado, porque o chinês, quando ele quer, ele toma, Sim, né? com certeza. Mas hoje ainda é dominado pelas americanas. Então, assim, empresas americanas. Aí o que aconteceu? Aí deslumbramos a oportunidade e aí vamos construir um data center para atender o mercado. Aí nasceu a ClickPay Data Center. Então, fizemos um investimento lá no data center, construímos um data center bem maior, um prédio pensado, desenhado para ser um edifício técnico, somente data center. Qual o valor da construção desse data center? Entre edificação, concreto, digamos assim, entre infraestrutura, que o que eu digo é concreto, mais elétrica, climatização Tecnologia. e espaço. Não, tecnologia não. Espaço, eu digo assim, elétrica, climatização e espaço, digamos assim, né? Tem uns termos aí que em inglês que eu até esqueci aqui agora, mas que refletem isso. Foi investido um pouquinho mais ali de 20 milhões. Caramba. Um pouquinho mais de 20 milhões. Foi lá já, 20, né, Fui lá. 21, 20. Mas a gente bota 20 para arredondar, para não ser aquele empresário que tem empresário que o cara investe 5, te investiu 10, né? A gente é muito conservador. Então, a gente arredonda sempre para 20 lá. Então, em infraestrutura foi investido 20, tá? 20 milhões de E reais. aqueles equipamentos que estão lá dentro lá? Aí, Já é outro número ali? é outro número. Caramba. Em Tá TI, falando só da estrutura, prédio, climatização. Agora que ele vai falar dos equipamentos. Meu Deus, aqueles equipamentos são muito modernos. Hein? agora em TI, que é servidores, storages, equipamento, ali dentro eu acho que deve ter pelo menos já, se somar o que já tinha, com o que está sendo colocado, pelo menos mais uns 10. Pelo menos mais uns 10. E só que já está lá, da nossa infraestrutura, mais uns 10. Só que precisa se investir para fazer o negócio acontecer ou virar pelo menos mais 10. Ainda, pelo menos mais 10. 20, 10 com mais 10, 40 é o 40 ideal, milhões. 40 milhões. Eu acredito. Existe alguma empresa aqui em Manaus que tem esse investimento? Não existe. Nem Oi, nem Claro, nem TIM? Não, as operadoras sim. Aqui em Manaus. Acho que em Manaus não. Acho que não, eles não têm um data center do nível que a gente tem aqui em Manaus. Já visitei todos, é claro. Não tem nada parecido. Esse data center nosso, a gente construiu ele com padrão certificação internacional, que é a TIA 942. Está certificando, já está trabalhando para certificar, já pagou a consultoria, já estão trabalhando no as-built dos projetos, documentação, para que ele saia a certificação TIA 942, que é equivalente à Rated 3, que é uma certificação internacional, que é uma empresa que ela atesta a qualidade do data center em nível global. Aí a gente vai se posicionar como uma empresa global de data center, com certificação internacional. Então a gente vai poder atender Google, Microsoft e afim. Hoje o data center lá ele conta com 48 hackers, eu acho, no total. Acho que aí acredito que seja isso. 48 hacks. E estão lá disponíveis usa 100% solução alemã e americana. Hoje a gente não optou por fabricante chinês, porque na época a gente comprou o chinês e ainda nem tinha no mercado. Hoje ele está, mas ele ainda está querendo ganhar mercado, mas as empresas de são todas americanas, tá? Então a gente trabalha com a hack alemão da Rital, que até a estrutura de ferro, o hack, ele tem que ser para data center, que os hacks que se usam no mercado, que se vende, eles não aguentam o peso dos equipamentos. Caramba. Então ele tem que ser um hack para data center, que ele é um hack que a gente chama que é full hack. Ele aguenta que você ocupe ele em 100%. Então o hack é alemão, o aço é diferente, a estrutura, a praticidade também é Rital. A parte de conectividade, usou Panduit, que é um fabricante mais renomado do mercado hoje no mundo, é a Panduit, de conectividade para data center, é Panduit, que é as fibras óticas que passam lá dentro, os cabos metálicos e tal, tudo é Panduit. A parte de power, né, e climatização, que é os UPS, que o pessoal chama de no-break, essa palavra nem existe, né, em inglês, né? E nem esse termo também não existe. O termo seria UPS, né? Ele é Vertiv, que hoje está entre os 3 maiores fabricantes, que é Vertiv, Schneider e tem, acho que é Eaton também, que é japonês. Então, assim, a gente usa Vertiv lá para ar-condicionado e UPS. E aí, toda a parte de elétrica, de automação, toda ela é francesa, Schneider, que é a maior do mundo. Caramba. Então, assim, ele é
Um data center de ponta. É um data center de ponta com soluções do melhor do mundo. Então, assim, lá não tem jeitinho, não tem ajuste. É o melhor que a indústria global tende a oferecer, está lá. Então, se tu for até no data center lá em São Paulo, numa Equinix, que é a maior do Brasil, ou numa Ascent, que eu acho que é a segunda maior, a Scala agora também, data center, que são empresas multinacionais, blá, blá, blá. A gente está no mesmo nível e, se duvidar, em montagem e acabamento, muitas vezes está até melhor. A montagem. As soluções são o mesmo nível. Muito bom. Gente, a gente está quase chegando com uma hora de programa, hein? Já, Quase, rapaz, a gente vai ter que convidar ele, JB, para um Pra fazer próximo um outro podcast, programa. porque é uma história muito bacana que nós fazemos parte desse Sim. mercado. Eu tenho uma empresa de telecomunicação chamada MG Telecom, né? Algumas vezes já sentei numa mesa com o Michael para ele me comprar, mas está amadurecendo isso daí. Porque o homem é comprador, gente. Ele sai comprando todas as empresas aí e faz uma fusão e se torna cada dia maior. Michael, a gente já está com pouco tempo, mas eu queria saber um pouco sobre esse Backbone. Backbone, para quem não sabe, ele está trazendo uma internet exclusiva da empresa dele para Manaus, não é isso? Isso. O que que acontece? A infraestrutura do data center cresceu, está lá, o data center está pronto. Só que o data center ele requer conectividade de alta capacidade e principalmente disponibilidade. Ele requer... Só um minutinho. Vamos lá. Fique à vontade. Ele requer que o data center esteja muito bem conectado. Ele tem que estar conectado com todas as operadoras disponíveis na região e o máximo conectado a nível mundial e na rede global de computadores. Então, assim, a gente hoje em Manaus tem um problema sério de link de internet. Hoje eu sou o maior comprador de internet do estado em termos de capacidade. Compro de todas as operadoras de transmissão nacional que tem. As operadoras elas têm escalas, né? Que a gente tem as Tier 1, Tier 2, que são... Isso aí faz referência a uma operadora que conecta uma cidade, que eu estou nesse nível hoje, que conecta cidades. Tu tem uma operadora que ela pode conectar países, que chama de Tier 2, né? Tier 2. E tem a operadora que chama de Tier 1, que conecta continentes através de cabos submarinos. A gente pode até um conteúdo bem interessante que a gente pode falar também, chamar o Neilson também, que ele está mais à frente do projeto do Backbone do que eu. A gente se dividiu lá. Eu fui tocar o data center e ele foi tocar o Backbone Nacional, porque são dois projetos muito grandes. O Backbone Nacional é um investimento na casa de 100 milhões de reais. E tá onde já o Backbone? O Backbone, eu acho, já chegar lá, eu te explicar. Aí o que acontece? Então ele foi tocar o Backbone. Aí o que acontece? A gente hoje a gente só usa a transmissão das operadoras que estão aqui. Local. Então, usa a rede da Claro, usa a rede da TIM, rede da Vivo, a gente tem todas. Tem conexão com todas essas operadoras e usa a estrutura delas para sair do estado. Só que a estrutura delas, muitas vezes, está um pouco precária, desatualizada, equipamento antigo. Então, eles não conseguem entregar para a gente uma alta capacidade, uma alta disponibilidade, cai muito. Então, hoje, para poder ter uma internet estável, tem que ter muita banda com a Claro, muita banda com a TIM. Quando uma cai, dá problema, eu jogo os clientes em cima da outra. Então, com isso, hoje eu tenho a internet mais estável do estado. As empresas hoje de distrito estão contratando muito a gente em peso. E até os provedores regionais também contratam muito a gente. A gente já teve praticamente 70% dos provedores de internet regional usando o link da gente. Hoje, esse número reduziu um pouco, porque a gente perdeu um pouco de competitividade, porque a gente entrega muita qualidade. Então, tem muito concorrente que concorre nesse mercado de vender internet para provedor, que ele só tem preço. Aí a gente não consegue concorrer com ele, porque a gente tem muita qualidade. E aí acaba o investimento é mais alto. Para ter qualidade, tem que ter investimento. Aí o que acontece? A gente percebeu que a gente não ia conseguir ter o data center nosso bem conectado usando a rede dessas operadoras. Não ia ter, porque eles não têm a estrutura com a mesma qualidade que a gente tem construindo. Outro problema é o seguinte, é a capacidade. Hoje eu só tenho portas de 100 GB com uma operadora. Nenhuma operadora de Manaus consegue hoje, só uma operadora de Manaus até hoje conseguiu me entregar interface de 100 GB. Só que a minha rede interna dentro do estado já está indo para a interface de 400 GB. Ou seja, já não consegue atender. As operadoras já não conseguem atender minha demanda. Eu não consigo mais ficar passando a internet dos meus clientes por dentro da rede do Matim, por dentro da rede do Claro.
e de uma Vivo, e etc. Não consigo mais, eles não estão mais comportando meu crescimento. Crescimento incrível, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou ter que agora entrar no ramo, virar uma Tier Aí passou o 2. cavalinho de novo lá, né? Isso, passou oportunidade. Oportunidade. Virar uma operadora nacional e fazer a minha própria transmissão de longa distância, para me ter qualidade. E aí a gente entrou num projeto, esse projeto ele começou em 2022. Começou em 2022, então a gente celebrou nosso primeiro contrato de transmissão de longa distância em 22, no qual a gente comprou uma concessão de uso de uma fibra ótica interligando Araraquara, São Paulo, Também de São até Paulo, Porto Velho. Isso, até Porto Velho. 100% por linha de transmissão PGW. Então, é uma fibra ótica que ela vem dentro da linha de transmissão. Certo. Então, isso foi comunicado, o diário oficial da União, que a gente ganhou esse lote, tudo. Isso tem que ser comunicado para o mercado lá do setor elétrico, porque é infraestrutura de base do país, né? Tipo, e aí a gente foi comunicado, acho que em 23, né? Finalzinho, início de 23, eu acho. E aí a gente começou a construir a estrutura. Aí que a gente começou a construir a infraestrutura, em 23. Então a gente está trabalhando, porque demora, tu tem que botar a estação dentro de fazenda, ter que comprar terreno dentro de. O cara tem uma fazenda lá multimilionária, o cara não quer te vender um terreno de 10 por 30 dentro da fazenda dele. Então, Isso na trajetória para chegar aqui em Manaus. para chegar aqui em Manaus. Olha Então só. a gente vem comprando terreno, negociando com o fazendeiro, botando as estações de retransmissão para poder iluminar a nossa própria fibra ótica de São Paulo, Araraquara, até Porto Velho. Aí, quando chegar de Porto Velho, a gente vai usar a transmissão aqui na 319, que já existe aqui das operadoras, mas é só esse pedacinho. Aí a gente também ganhou. Aí, ou seja, a gente vai ter uma comunicação nossa exclusiva entre Manaus e São Paulo. Direta. Exclusiva e única. Exclusiva e única. E, inclusive, a gente vai, em vez de ser com cliente das operadoras, como eu sou hoje, Você vai eu estou vender para elas. estou passando a vender para elas. Olha só, meu Deus. A celebrar vários contos, vendendo essa estrutura. Porque, assim, a gente vai ligar nessa estrutura entre São Paulo e entre Araraquara e Porto Velho, acredito eu que pelo menos 40 canais de 400 gigas de internet. Já tem previsão quando chega em Calcula Manaus? aí, dá vários teras. Dá mesmo. Dá alguns teras. Então, assim, é uma internet que nunca nem Manaus Teve. não vai conseguir usar. Não vai conseguir usar. É muita capacidade. Pode ser que no futuro, o 5G aí, 6G, sei lá, o que vier de evolução aí, vai conseguir. Mas é muita internet. Hoje é muita internet. Então, assim, a gente vai ligar essa capacidade já. Vai ligar essa capacidade, ligar essa rede tem essa capacidade. Então, estima-se que a gente vai usar essa capacidade até para conectar clientes na Bolívia. Tá? Então, provavelmente vai usar, o pessoal da Bolívia vai usar essa estrutura para se conectar através da. Chegar ali por Porto Velho e chegar até São Paulo, através da nossa estrutura. Então, a gente agora já está começando a fazer negócios internacionais, nacionais, com infraestrutura de telecomunicação. Então, a ideia é que a gente, até o final desse ano agora... 2025. Esse ano agora, até o meio do ano, a gente vai ligar a primeira etapa da rede, que ela sai de Cuiabá. A gente está construindo um data center em Cuiabá também, tá? Está trabalhando na construção de um data center em Cuiabá, Mato Grosso. Vai sair do nosso data center de Cuiabá, já consegue ligar agora no primeiro semestre. Clientes que queiram se conectar direto com São Paulo. Já consegue fazer. Muito E legal. até o final do ano, a gente vai conseguir conectar Porto Velho a São Paulo também, até o final do ano. Manaus... Pode ser que... Não, Manaus também. Até final do ano, né? no pior cenário... Manaus... Deixa eu pensar aqui. Calma Vamos aí. colocar para 2026. Não, acredito que talvez... por dentro 100% da nossa estrutura, acredito que até o final do ano a gente consegue conectar Manaus a São Paulo. Até o final do ano, 100% por dentro da nossa estrutura. Com parcerias até um pouco antes. Tá? Com parcerias até um pouco antes. Então, a gente agora está entrando no mercado de se chama Tier 2, que vai conectar o Brasil. Então, já está começando a conectar dentro do Brasil. E tanto eu quanto o Nilson, a gente virou um investidor de infraestrutura. Outra oportunidade. Que é telecomunicação e infraestrutura. Então, nessa parte que é a ClickP Soluções, a gente é lá um investidor de infraestrutura. Então, a gente investe em infraestrutura do país mesmo. Porque essa comunicação de data centers, essa comunicação de interligar um estado a outro por fibra ótica, isso aí é infraestrutura de base do país. É igual construir estrada, é igual construir linha de transmissão de energia. Então, hoje a gente se considera, tanto eu quanto o Nilson, ou investidor de infraestrutura. Tá?
E a gente também tem outra linha de transmissão de OPGW, que a gente está interligando Manaus a Santarém, no Pará. E a gente participa por OPGW, que é a linha de transmissão, de novo, em cima da linha de transmissão de energia. Também fazemos parte do projeto Norte Conectado, que é um projeto do governo, aquelas Infovias 01, 00, 03, que é um projeto... É isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar se tinha Faz- alguma... Tem, a se gente fazia é um parte dos... do governo e tal, junto com vocês. No OPGW, não. É um investimento 100% nosso, operação 100% nossa. Essa rede, todo esse lado, saindo de Manaus por um lado. Qual que é o nosso projeto? Nós vamos interligar São Paulo a Fortaleza, passando por Manaus. Então, a gente vai sair de São Paulo, por um lado, e vem interligando, e vai sair de Fortaleza e vem interligando, e vai fechar a rede aqui em Manaus. Por Como se quê? fosse um E anel, é um anel. Porque Fortaleza hoje é o maior hub de cabo submarino do mundo. Para quem não sabe, porque a gente que é brasileiro, a gente não tem orgulho das coisas do Brasil, porque a maior parte dos brasileiros não conhece o Brasil. Verdade. Mas o Brasil, ele é o maior hub de cabo submarino do mundo. O brasileiro é o povo que mais passa tempo usando a internet no mundo. O brasileiro é o povo que mais passa tempo conectado no mundo. É Então, mais desocupado, então? não posso afirmar isso, mas a gente usa muito. A gente usa muito. Então, assim, estar com a infraestrutura nossa em Fortaleza é estratégico. São Paulo, os maiores data centers da América Latina estão em São Paulo. Então, eu tenho que somar o melhor dos data centers, que é estar em São Paulo, com o melhor da conectividade global, que é estar em Fortaleza. Então, a nossa busca hoje é conectar Manaus com São Paulo e Fortaleza e fechar o anel aqui em Manaus. Então, nesse lado que sai de Manaus, que vai para Porto Velho, até São Paulo, para o Mato Grosso, vai até São Paulo, o projeto é 100% nosso, construindo com 100% parceria com o governo, com ninguém. É um projeto nosso, dinheiro do caixa da empresa, tá? A gente está fazendo por nossa conta. E um projeto gigantesco, né? Eu Englobando aí o Brasil, rede nacional. Parabéns. tive uma reunião com o pessoal gringo recentemente, uma empresa que eu não posso falar que eu tenho NG lá, né? Mas tive reunião com o pessoal lá. E aí eles, conversando com eles e tal. E aí eles fazendo comparação, mas aí, qual a distância entre São Paulo e Manaus? De cara, a distância hoje de fibra ótica, saindo de Manaus até São Paulo, é quase a mesma distância de uma costa a outra dos Estados Unidos. Pior que é mesmo, né, cara? Para te entender como o Brasil é um monstro, o Brasil é muito grande. Em termos geográficos, o Brasil é um monstro. Então, a distância, se tu passar um cabo hoje de Manaus, ou esse cabo hoje que sai de Manaus, vai a Porto Velho e desce para São Paulo, ele é praticamente quase a mesma distância de tu sair um cabo, por exemplo, de uma costa dos Estados Unidos a outra. É absurdo. Absurdo. E a gente, por outro lado agora, saindo de Manaus, no lado que vai para Fortaleza, a gente tem um OPGW que é 100% nosso, investimento, que ele chegou até Santarém. O mix entre OPGW e terrestre, infraestrutura. Chegamos até Santarém, no Pará. E a gente tem um outro projeto, esse projeto que é do governo, que chama-se Norte Conectado, que é as Infovias, e que é o que vai realmente transformar a conectividade na região norte do Brasil. É esse projeto que é do governo, do Estado brasileiro. De governo que o governo troca, mas é do Estado brasileiro. É um projeto de país mesmo, não é de governo. E a gente faz parte dele lá, que é com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Ministério das Comunicações e tudo. E a gente é um dos sócios desse projeto. E tem um parzinho de fibra lá dentro também, desse cabo. E a gente está iluminando, aí o investimento para iluminar, tudo é por nossa conta. A gente é um dos sócios lá. Esse projeto a gente vai sair com ele de Manaus, já está funcionando, já opera ele, tá? Ele sai de Manaus, a rede, por dentro do Rio, até Santarém. É um lote que a gente chama de Infovia 01. E a gente tem a Infovia 00, que ela sai de Santarém e vai até Macapá. O Grupo ClickPay é sócio desse projeto e a gente já está concorrendo no processo agora, que é a Infovia 03, que é a Infovia que sai de Macapá passando por dentro da Ilha do Marajó e chega até Belém. Então já o processo, já ocorreu de licitação que é como se fosse uma licitação, mas é outro tipo, eu não sei o nome que se dá, né? O jurídico está tocando lá e tal, eu só assinei o documento e mandei para lá. Que vai leiloar esse pedaço aí, que é um cabo que sai de Macapá e vai até Belém. Então, a gente também é sócio desse projeto. Então, assim, eu acredito que o pior cenário, meio do ano que vem, o final do ano que vem, a gente com certeza vai estar conectado de Manaus, em São Paulo, e já vai estar conectado em Fortaleza.
O que que isso vai trazer para o nosso Estado? Tem até um termo interessante, que é soberania digital. Soberania digital. Que é o seguinte, o nosso Estado, o Amazonas, vai estar realmente conectado aos principais pontos de hub tecnológico do país, de conectividade, que é Fortaleza e São Paulo, com uma baixa latência. A gente estima que o nosso ping hoje, que está na casa de 64 por uma rota e 78 por outra rota, esse ping caia para 40 ou 50. Olha só. Vai, melhor cenário ali, podendo ficar até um pouquinho melhor do que isso, tá? Mas a gente dá aquela margem ali entre 40 e 50. Então, se tu, vamos supor que 64, 14 milissegundos a menos, né? Já é para quem joga online, para a galera do joguinho, para quem assiste futebol, que é ao vivo, e outras aplicações. Vai ser um avanço astronômico da qualidade da internet do Amazonas. E isso feito por uma empresa amazonense que nasceu aqui, que é da terra, que entende a dificuldade do Amazonas, que entende o povo, que investe em locais para tirar do escuro locais onde as grandes operadoras nacionais não investem. Porque a gente está dentro do estado que é só 4 milhões de habitantes. E que 2 milhões estão na capital. Então, o nosso interior são poucas pessoas morando dentro de um território que é o maior estado brasileiro. Gigante, o território é astronômico. Eu vou te dar um exemplo de proporção. Altamira, no Pará, por exemplo, para ter referência, é maior do que a Inglaterra. Em termos geográficos, o município de Altamira, no Pará, é maior, o território do município é maior do que a Inglaterra. Então, assim, o estado é muito grande. Muito grande. Muito grande, por exemplo. Fazer essa conexão é um desafio. Desafio, é muito cabo, muita estrutura, muita estação, regiões de difícil acesso, é só por água, por barco, por rio, por lancha. É horrível, é desafiador. A gente tem aqui a 319 aqui, que não tem estrada, é só um lamaçal, só carro 4x4, é época do ano que é quase impossível transitar. Então, a gente tem esses cenários aqui de construir infraestrutura no Amazonas é desafiador. É muito desafiador construir infraestrutura no Amazonas. Para você ter uma ideia, falando de cabo na 319, são 900 quilômetros de cabo hoje para interligar, que vai dar mais de 1.000, porque tu tem reserva, tu tem curva, tu tem cabos da Infovia 01, distância, saindo de Manaus até Santarém, acho que são 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros. Aí tu sai de cabo. De Santarém até Macapá, eu acho que deu uns 800 quilômetros de cabo. Vou te dar um exemplo. A distância, dentro do Brasil mesmo, de Araraquara, São Paulo, interior de São Paulo. Não, vou botar dentro de São Paulo, da capital, saindo da capital de São Paulo, lá de Barueri, onde está o data center, até chegar em Cuiabá. 1.700 quilômetros de cabo. É muito cabo. Deixa eu ver, 1.700, para te sair de Cuiabá à capital, São Paulo, 1.700 quilômetros de cabo. Tá vendo? De Cuiabá, olha aqui, eu falei agora que a gente está com 1.100 só para sair daqui para Santarém. Então, a geografia do Amazonas é muito desafiador. O investimento é muito alto, é muito dinheiro. Manter a estrutura é um desafio. Mas a gente vem quebrando barreiras. Eu digo assim, que a gente vem trazendo muito desenvolvimento para o Estado e trabalhando 100% com capital próprio, pegando um financiamentozinho de banco aqui, acolá. Um case de sucesso lá, respondendo a tua pergunta. Um case de sucesso de município, antes de responder a pergunta. Tá. Parintins não tinha internet, gente. Eu não sei quem foi pro Boi, quem pode estar nos assistindo aí, que já foi pro Boi, sabia que Parintins não tinha internet. Na época do Boi colapsava e até no dia a dia não tinha. Sim. A ClickP ligou a rede lá a gente opera na bandeira Wire. A gente está no momento que tem 3 marcas hoje, que a gente tem Link, Fiber e Wire. A gente está trabalhando para consolidar isso aí, se Deus quiser, logo para consolidar essas marcas. Mas aí opera lá como Wire na cidade. A gente instalou 4.000 clientes. Pode olhar na Anatel, lá o dado é público. Instalou 4.000 clientes, mais ou menos, 4.000 clientes, em 40 dias. Caramba. A gente tinha 50 funcionários lá, 20 carros. Quando a Wire chegou na cidade, que a Wire ligou a rede dela dentro de Parintins, foi um estouro. Assim. Nunca na história da empresa a gente tinha instalado tanto cliente tão rápido como se instalou em Parintins. Você vê a necessidade de uma boa internet. Necessidade. Aí tu imagina como que esse povo estava usando a internet lá. O povo não tinha internet lá. Então,
A cidade era menos desenvolvida, o povo era menos desconectado, porque não tinha acesso. Então, a internet, ela traz desenvolvimento para a população. Ela é um vetor de inovação, de desenvolvimento. Então, hoje eu digo o seguinte, que a gente investe em infraestrutura para o país, para desenvolver o país mesmo. Muito bom. JB, a gente já... Tem a pergunta do Madeira ainda, né? Mas ele vai, antes de responder a pergunta do JB, porque é um assunto... É muito grande, muito conteúdo. Porque é uma empresa gigantesca, né? 2 garotos abusados, um de 35, um de 39, aí cabeando o Brasil inteiro conectando o Brasil inteiro com uma infraestrutura de internet gigantesca. Pode responder aí, porque a gente já está com o nosso tempo estourado, mas, cara, que bate-papo bacana, hein, Bandeira? Nossa, é muito conteúdo para a gente... É muito conteúdo. Mas ele vai vir agora com o Neilson, quando o Neilson chegar dos Estados Unidos, aí os dois vão sentar de frente com a gente, tá bom? Vai, respondendo lá. Qual é a tua pergunta, Bandeira? Poderia repetir para mim, por favor? Rapaz, até esqueci. Bora aqui aproveitar, então, ó, liderança e propósito, reconhecimento e Eu vou impacto. perguntar outra coisa, rapidinho. Em todos esses locais que vocês têm internet hoje, vocês atendem provedores lá também? Atendemos também. Atendemos. Mas o nosso grande forte é o pessoa física. Pessoa física. Pessoa física, é o cliente final. Mas a gente atende provedor, tem um preço bem competitivo até na infraestrutura. Só que a gente tem uma política de trabalho um pouco diferente do mercado. Então, a gente não entra, digamos assim, aventural para brincar. A gente faz investimento sólido. Então, por exemplo, hoje eu estou com internet em Parintins, chego com o link para. Eu tenho 3 fibras óticas saindo de Parintins, por rotas distintas, e redundâncias, proteções. E isso faz com que o serviço onere. Então, eu não consigo vender tão barato para o provedor local quanto meus concorrentes que estão lá, atendem. Por exemplo, um projeto em Infovia, eu tenho 12 empresas que usam o projeto. São 12, então eu e mais 11. Então, essas empresas, algumas delas atendem provedor também. E aí eles queimam o preço, jogam o preço lá embaixo e acabam, o provedor regional acaba comprando deles e não comprando da gente. Porque o nosso tem um custo um pouquinho mais alto. E aí, só que, por quê? Porque eu invisto em qualidade. Então, eu tenho rotas de saídas alternativas lá. Por exemplo, teve um caso ano passado que os provedores regionais passaram 40 dias, 30 dias sem internet em Parintins. E a gente continuou funcionando. Por quê? Porque a gente tem rotas alternativas para sair com a internet de lá. E está instalando mais rotas ainda. Então, acaba que algumas cidades interior, os provedores não contratam, quase que o preço é um pouquinho mais elevado, mas aquele provedor regional que tem uma cabeça mais, digamos assim, centrada, e ele entende que o maior valor da empresa dele é o cliente, ele tem que cuidar do cliente, ele acaba contratando a gente. Então, a gente atende vários provedores da Quatiara, Careiro, da Vaza, Careiro Castanho, até Altazzi mesmo, mas não atende todos, porque alguns são muito focados em preço. E eu, nisso, tenho uma filosofia, a gente é agressivo em preço, a gente entrega o nosso melhor pelo melhor custo-benefício. Por exemplo, em Parintins, a gente vende lá, no interior, até a boa parte dos interiores que a gente atende, a gente vende o mesmo preço da capital. Tá? Então, a gente tem 3 regiões, 3 tabelas de preço, eu acredito. Não estou bem lembrado de cabeça, mas, por exemplo, aqui em Manaus, acho que em Parintins também está, R$110, 500 MB de internet. Bom demais. Em Manaus, aqui é R$110, 500 MB. Cara, 500 MB é muita internet. De alta qualidade ainda, né? E a gente foca muito na disponibilidade. Então, a disponibilidade é o segredo. A gente faz de todo o possível, empreende todos os esforços para não cair. Eu digo o seguinte, que a gente tem um termo lá na empresa que eu brinco com a minha equipe lá, cara, a gente balança, mas não cai. Balançar faz parte, o cara vai dar uma balançadinha ali, uma operadora, uma transmissão para, uma rota para, a gente vai balançar, mas não vai cair. Com o backbone nacional ativo, porque a gente já está com ele ativo, só que alguns pedaços. A gente já usa ele para chegar em Parintins, já usa ele para chegar em Santarém, já usa ele para chegar em Monte Alegre, a cidade de terra natal. Já está em uso. Já está em uso, só que ele está aos pedaços. E a gente vai usando, conforme vai ligando, vai usando os pedaços. Então, isso já dá uma robustez para a gente que meus concorrentes não têm. E toda essa estrutura ela é ligada em DWDM. Ou seja, são canais de redes realmente de alta performance. Redes de que as operadoras nacionais e multinacionais usam, os equipamentos, né? Então, acaba que a estrutura ela é muito robusta. Então, a gente trabalha, tecnicamente, tanto eu quanto o meu sócio, a gente investe muito tecnicamente, é muito técnico, tanto eu quanto ele. Eu digo que até mais técnico do que empresário, e às vezes toma decisões aí, às vezes assim, não, cara, o equipamento custa até 2 vezes mais caro, mas é bom, compra esse negócio porque é bom.
Entendi. E às vezes assim, o investimento não acaba equilibrando lá, tipo, a estrutura que a gente tem aqui na cidade é tão robusta que a cidade às vezes não absorve, mas a longo prazo a gente se perpetua e vence a guerra, porque tecnicamente a gente é muito bom e a empresa também. Muito bom. A Sorte Podcast num episódio incrível. Eu e meu amigo JB aqui entrevistando Maicon Souza, um garoto aí um garoto, né, de 35 anos, que tem uma história linda. Assista esse podcast. Maicon, quero te agradecer. Uma mensagem para os jovens empreendedores da Amazônia. O que você pode dizer para eles aí? O que eu posso dizer é que o Brasil, ele é um desafio. Você encarar o Brasil, a burocracia, todo esse sistema. Hoje, o Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, a nação, digamos assim, ele é inimigo do empresário. Ele joga contra. Ele joga contra. Ele é uma nação hostil ao empreendedorismo. E isso tem a ver com a educação, tá? Ele tem a ver com a educação. A nossa escola, a educação, hoje da escola pública a vida inteira, lá na escola, lá no Zumbi mesmo, na periferia, lá no meio da escola pública, simples mesmo, o negócio ia a pé para a escola, voltava a pé. E aí, o problema nosso, ele está lá na educação de base. A escola nossa, ela te ensina a ser um funcionário público, um empregado. Ela não te educa para empreender. E só o empreendedorismo, ele transforma. O poder de transformação do empreendedorismo é fantástico. Então, assim, a sociedade nossa, o Estado, porque o Estado, a sociedade, os políticos, a estrutura estatal, ela é o povo. No final, o cara que está lá no poder, ele é um de nós, ele é um povo, ele nasceu aqui, ele se criou aqui, ele foi educado aqui. Então, a gente está sendo educado para ser empregado, para trabalhar para uma empresa. E essa educação que tu recebia para trabalhar numa empresa em que tu arrumava um emprego e tu passava a tua vida inteira nesse emprego e tu se aposentava nesse emprego, isso já não existe mais. As pessoas não vão se aposentar. Se você começou a trabalhar, você não vai se aposentar. O INSS, lá, esses órgãos de aposentadoria, está tudo quebrado. Não vai sustentar, não vai te aposentar. Então, hoje, o que eu poderia dizer, se você vai empreender, vai começar a empreender, se você já é empreendedor, o que eu tenho a dizer para você é a palavra-chave de qualquer empreendedor, para quem vai começar a empreender. E até se você é empregado, eu não tô dizendo que CLT não vale a pena. Quer dizer, ser empregado não vale a pena. A CLT hoje, na minha visão, é o maior fracasso da nossa sociedade. Por quê? Porque ela aprisiona o patrão e aprisiona o empregado. E um monte de regra que não se aplica hoje no mercado de hoje. O mercado é muito dinâmico. Então, hoje, a CLT é uma prisão para o povo brasileiro. Então, o que eu quero dizer, se você trabalha CLT e quer empreender, ou se você é empreendedor, qual vai ser a minha mensagem principal para você? Ela é persistência. Boa. Persistência é a palavra-chave na vida. E você pode ser, mesmo sendo empregado, trabalhando para alguém, você pode ser um intraempreendedor. Nunca seja um empregado, aquele que chega 8 da manhã e sai 5, e a empresa que se exploda e o mundo que se acabe. Esse aí, ele não vai ter sucesso na vida. Ele vai ser sempre o mais um no meio da manada. Você tem que fazer a diferença, dar o seu melhor, se esforçar. E se o teu patrão não te reconhecer, se teu chefe não te reconhecer, persista, que em algum momento da vida alguém vai te reconhecer, ver que você é um talento e a oportunidade ela vai passar na sua frente. Ela vai passar. E você tem que estar preparado para ela, ter uma cultura boa de trabalho, de dedicação, de esforço e principalmente, de novo, persistência para perseverar e conseguir conquistar. Então, o que eu vou dizer para você, empreendedor, nunca desista dos seus sonhos. Vá até as últimas consequências, vá até o final. Se você realmente acredita no que você faz, se você acredita, não desista. Não ouve o conselho do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, e muito menos ouça conselho de alguém que tenha menos sucesso do que você. Boa. Nunca escute. Aquele seu parente que diz, não sai do teu emprego, não vai empreender, porque é arriscado.
porque não sei o quê. E aí ele passou 20 anos trabalhando lá e nunca evoluiu, não tem nada, não tem uma casa boa, não tem um carro bom. Ele não serve para te dar conselho. Não serve. Você tem que ouvir conselho de pessoas que têm sucesso, de pessoas que venceram na vida, de pessoas que têm trajetória, que já fizeram acontecer. Pessoas mais... E procure estar cercado de pessoas mais inteligentes do que você. Boa. Se você está no meio de gente que não tem a mesma visão que você, que não quer crescer, que não quer perseverar, essas pessoas vão te puxar para baixo. E tu não vai sair. Então, a águia anda com a águia. É um termo que esses coaches da vida acabam usando muito aí e tal, mas é a realidade. Agora, sim, não adianta fazer loucura. Se você tem família, se você tem conta para pagar, se você tem boleto, empreender é persistência, dedicação, mas não é loucura. Tem que pagar a conta. Boa. Tá, ok, gente. Obrigado. Agradecer os entrevistadores aí. Marcos Bandeira, obrigado pelo convite, tá? Gostei demais, acho que o papo foi bom. Demorou, estourou o horário aí. Não esquenta, não. Tá tranquilo. E a gente está à disposição. Eu Eu acho que pra tem caramba. muitos assuntos aí ainda para a gente tratar, muito conteúdo legal. A gente pode, não sei, eu estou à disposição de vocês, de repente fazer uma próxima. Obrigado pelo convite. E eu estou muito feliz por ter participado da entrevista com vocês. Eu que agradeço, né? E dizer que quando você vier com o Neilson, eu vou vir com o terno Hugo Boss também. Eu gostei do terno. Gente, a Sorte Podcast vai ficando por aqui. JB, suas considerações finais? Cara, eu tô saindo daqui energizado, tá? Pegou um Pelas gás, suas hein? palavras. Eu sempre fui um cara também muito focado, né? Mas eu enxergo muito a tua colocação sobre você ver a oportunidade e abraçar ela. Eu sou muito assim também. As minhas decisões, elas são tomadas com base numa boa avaliação. Claro, as oportunidades, quando elas aparecem, eu já tive oportunidade, que nem tu falou também, já tive sócios que eu desisti. Já tive empresas que eu também abri mão por conta de ter feito um mau negócio. Mas nem por isso eu desisti, pelo contrário. De todos os negócios que eu já fiz, 30%, 40% deu muito certo. Outros galgaram aí, desisti um pouco, mas eu não sou um cara de desistir, nunca fui. E digo aqui pra galera que está assistindo a gente que se inspire na história do Michael. Michael Souza é um cara que eu conheço ele, acho que há 6 anos, né, Mike? 6 anos? 6 anos. 6 anos e cresceu muito, né? Conheci um pouco da história dele hoje, conheci um pouco mais. E digo para você assim, que tem o desejo de empreender, vá na frente, não, como ele falou, não ouça as pessoas erradas, ouça as pessoas certas. Não vai pedir conselho para a saúde se você está tomando conta do teu lado financeiro. Se você está doente, vai no médico. Se quer tomar conselho de pessoas que têm sucesso, vai atrás de pessoas que têm mais sucesso que você. Esse é o meu conselho. Muito bom. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, Michael. Eu já tinha convidado ele várias vezes para o podcast. Ele é um cara muito reservado, mas essa história tem que ser contada. E foi contada aqui nos estúdios da Network Group, essa multiplataforma de rádio, TV e podcast. E ele vai estar comigo também numa entrevista exclusiva na Jovem Pan News. Logo, logo, a gente vai mandar para vocês aí esse recado. Mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. Michael, deixa eu pegar na sua mão, a mão de um homem de sucesso. Obrigado. Gratidão. JB pegar na sua também, que é um sócio meu de sucesso. Um cara nota 10. E dizer o seguinte, que esse foi um dos podcasts que eu mais gostei, porque aprendi muito e fiquei aqui de boca aberta com essa história de um garoto que veio lá de Monte Alegre. Nem sei onde é Monte Alegre, eu acho que é Pará, né? Terezinha do Pará, Terezinha do do Pará. outro lado do Rio de Santarém. E veio para Manaus e está construindo uma história gigantesca. A gente vai dando tchau para aquela câmera ali, tchau para vocês. Até a próxima. Sorte Podcast vai ficando por aqui. Valeu! Valeu.